minutinho que dem... Ok, acho que entrou, certo? Bem, eu estou vendo a tela aqui, acredito que todos estejam, só me dá o feedback, Mariana, tá ok? Sim, Tá, tô né? conseguindo ver. Uhum. Tá bom, porque no, para quem está apresentando ainda fica aquela barrinha ali do lado, eu não sei se ela fica, mas vamos lá. Então, bem, boa tarde a todos, a todas, né? É sempre um prazer, como já falou a Mariana, o professor Fernando, né, para a gente conversar aí com vocês. E existem alguns momentos no ano em que a gente conversa com vocês, logo no início, o que na realidade ainda vai acontecer, mas com os calouros, né? Quando ingressam, depois dos dois editais que nós temos, esse de aproveitamento de estudos hoje, um outro de duplo diploma no segundo semestre. Durante a Cipoli, também a gente faz uma série de palestras, tá? E sempre com o intuito de esclarecer, informá-los a respeito das oportunidades. A apresentação de hoje, obviamente, é sobre esse edital, tá certo? Que contempla o que nós chamamos de aproveitamento de estudos, dentro daquela ideia de que vocês vão ficar um ano no exterior, eventualmente 6 meses, mas o conceito é poder ficar até um ano no exterior, tá? Existe um grupo grande de universidades, como vocês vão ver, de vagas, né? A diferença com relação ao outro do duplo diploma é que nesses vocês não vão receber um segundo diploma. A vantagem nesse é que vocês têm uma liberdade maior para ajustar as disciplinas àquilo que é o interesse de cada um de vocês. Tá? Então, eu estou fazendo essa apresentação, como bem, atualmente eu sou o presidente da comissão, mas logicamente é uma apresentação que eu divido com os meus colegas, tá certo? O professor Fernando é o vice-presidente, todos os outros membros da CRINT, e particularmente agradecendo aí o apoio que eu chamo as meninas do Serviço de Relações Internacionais, né? A Mariana, a Anitta, a Beleza, Camila, certo? Que dão aí realmente todo o apoio para a gente para fazer isso tudo acontecer, né? Então, um breve uh, look do que é a apresentação de hoje. Eu vou falar um pouco do conceito, depois eu vou mostrar quais são as escolas e cursos e vagas, o processo de candidatura, ou seja, a inscrição, aquele que está aberto nesse momento, tá certo? O processo seletivo, ou seja, como que a gente vai analisar as inscrições de todos os alunos e quais desses vão passar por todas as etapas até que isso vai resultar aí no ranking, né? E as indicações dos alunos para as escolas para as quais vocês se candidataram. Depois a gente vai falar um pouco de bolsas, que é um processo à parte. Esse processo aqui, ele trata das vagas e não das bolsas, mas a gente vai falar a respeito das bolsas, tá? E depois talvez o professor Fernando até possa falar um pouquinho mais de histórico de processos seletivos recentes, mas a gente vai dar uma ideia dessas coisas todas, né? Então, como eu falei logo na primeira página ali do primeiro slide, esse é um intercâmbio pensado para um ano ou, eventualmente, um semestre, tá certo? E ele acontece a partir do segundo semestre. Então, nesse ano, a partir de agosto de 2025 até setembro, desculpa, julho do ano que vem, tá? Então, um período de um ano, de modo que vocês fazem agora o primeiro semestre no ano que vocês estiverem, tá certo? Se tiverem sido contemplados aqui, no segundo semestre da Poli, vocês vão estar no exterior, no primeiro semestre do ano que vem também no exterior, vocês vão retornar para o segundo semestre do ano que vem, né? As disciplinas que são feitas no exterior nessa modalidade, tá? Elas podem ser, algumas delas, né, validadas das optativas livres que vocês ainda não tenham cumprido, tá? Ou seja, se essa disciplina que é optativa livre, cada um dos cursos tem diferentes combinações disso, então não existe assim, o mesmo número de optativas livres em cada um dos cursos, mas se vocês ainda não cumpriram algumas dessas, tá? Vocês podem ocupá-las com as disciplinas que vocês fizerem no exterior, a critério de vocês. Mas todas as outras, né, serão também adicionadas ao histórico escolar da USP, tá? Mas não substituindo alguma disciplina que vocês tenham que fazer aqui, tá? A substituição ela acontece de forma tranquila, né, e direta, se houver ainda optativa livre para ser ocupada, né? Bem, tendo dito isso, o que que é que vocês podem fazer no exterior, tá? Eu coloco aqui, peraí, desculpa, eu passei. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui o.
Eu acho que sim, né? Vocês devem estar vendo. Peraí. Um minuto. Igual, bem, não importa. Acho que vocês estão vendo o meu mouse, talvez não tão destacado quanto eu gostaria, mas de qualquer forma. Então, nas escolas no exterior, ah, independentemente de onde elas estejam, a gente pode dizer que mais ou menos todas elas têm um conjunto de disciplinas, tá? Que são obrigatórias, da mesma forma que aqui na Poli, um outro que são eletivas e um outro que são de optativas, onde a liberdade é ainda maior. Eletivas é alguma coisa que está ali no meio do caminho, né? Dependendo da sua formação, você tem que escolher algumas dentre um conjunto maior que se apresenta, tá? Então, de novo, cada escola, cada instituição de ensino superior, como aparece aqui, IES, tá? Vai ter a sua combinação de disciplinas, mas a princípio vocês são elegíveis, né? Vocês podem se candidatar a quaisquer uma dessas. Normalmente, laboratórios, do mesmo jeito que aqui na Poli, tá? Pode ser um pouco mais difícil por conta de número de vagas um pouco mais restrito, tá? Nas outras disciplinas, a princípio, vocês podem se candidatar. Mas, se vocês realmente vão poder ou não ser aceitos daquela disciplina, vai ser alguma coisa que vocês vão receber como uma resposta, né, da escola para a qual vocês estão indo. Depois eu vou detalhar melhor essas coisas todas. Tá? Mas o que, que é interessante destacar aqui? Que vocês podem e devem, tá, tentar escolher disciplinas que sejam realmente interessantes para vocês. Vocês achem que na formação de vocês, naquilo que vocês almejam fazer no futuro, tá? Seja no aspecto mais acadêmico, de um mestrado, doutorado, seja na vida profissional, não tem problema. Tá? O que vocês estiverem pensando, escolham aquelas disciplinas que você fala, olha, isso eu não vou fazer na Poli, porque não existe exatamente esse tipo de approach na Poli, tá? E apareceu nessa escola, me chamou a atenção e são essas que vocês vão se candidatar. Então, em algum momento futuro, uma vez que vocês tenham sido indicados, vocês vão fazer um learning agreement, né? Vocês vão preencher um formulário com disciplinas que vocês pretendem cursar. Essas disciplinas vão ser encaminhadas para a instituição parceira. A instituição pode aceitar ou não para matriculá-los dessas disciplinas. E normalmente esse processo também tem aí alguns ciclos, ou seja, a gente faz uma pré-matrícula, digamos, tá? É aceito ou não, mas muitas vezes chegando lá vocês fazem ajustes finais para tirar uma disciplina daquela lista, incluir uma outra disciplina, tá? Esse é um processo normal. Isso tudo com relação às disciplinas. A segunda coisa é com relação ao TCC, que lá costuma chamar Master Thesis. Tá? Vocês não vão fazer propriamente a Master Thesis lá, vocês não vão ser avaliados, tá, pela Master Thesis, mas vocês podem fazer alguma atividade, né, que seja relacionada à Master Thesis, ou talvez até mesmo a própria disciplina de Master Thesis, tá, para que depois ela seja avaliada na Poli. Bom, então, o que, que a gente pode recomendar? Que, dependendo do que seja a oportunidade que cada um de vocês encontre, de repente trabalhando lá, como seria aqui uma espécie de uma iniciação científica, alguma atividade mais de pesquisa, tá? Que vocês comecem a fazer a Master Thesis, né, lá, mas lembrando que isso vai ser feito aqui, vai ser avaliado aqui, e, portanto, eu vou colocar logo a seguir, tá? É fundamental que vocês conversem conosco, com os professores dos respectivos cursos que tomam conta do TCC, para saber como isso pode ser feito, tá bom? E daí, portanto, bem aproveitado, né? Na medida que vocês comecem a fazer lá, aproveitem alguma coisa que tenha lá para dar continuidade aqui. Uma ideia parecida vale para o conceito de estágio, tá? Dependendo da escola, vai haver ou não a oportunidade de vocês fazerem estágio como alunos dessa escola onde vocês se encontram no exterior, tá certo? Fato é que tem diminuído um pouco a chance disso acontecer, tá? As escolas têm sido um pouco mais reticentes nesse sentido e, de novo, depende da instituição. Então, não há como a gente garantir que vocês tenham ou não oportunidade, mas se tiverem interesse, procurem, tá? E, podendo, façam, tá bom? E, da mesma forma que no anterior lá do TCC, conversem aqui com o professor ou com o grupo que coordena a atividade de estágio para saber do aproveitamento disso aqui na Poli quando vocês voltarem, tá? Eventualmente substituindo o estágio que tem que ser feito aqui no Brasil, ou não, né? Mas mantenham nos mantenham informados a respeito dessas coisas.
Bem, tendo dito isso, agora eu destaco o que é o retorno à poli, né? Nesse momento, vocês estão muito entusiasmados, e é natural que estejam, né, com a possibilidade de ir para lá, né? Então, essa coisa do retorno parece que está muito distante, vocês não dão muita bola, mas prestem de fato atenção, porque é fundamental para que vocês possam aproveitar bem o que vocês fizeram lá. Então, novamente, com relação ao TCC, tá? Aqui, ah, se você pretende iniciar alguma coisa, converse com o supervisor daqui. Isso significa provavelmente duas pessoas. Um professor aqui que você pretende conversar ou convidar para que seja o seu supervisor de TCC, tá? E um outro que é o coordenador da disciplina de TCC de cada um dos cursos, tá? Essas duas pessoas devem estar informadas a respeito disso. Lembrando que a apresentação final e a nota, portanto, a avaliação que vocês vão ter, é apenas exclusivamente feita pela Poli. Com relação ao estágio, se houver autorização, tá? O que não é garantido, mas se houver autorização da escola lá fora para que vocês façam, tá? Eventualmente esse estágio possa ser feito como estágio associado à Poli, né? Ou seja, reconhecido aqui como disciplina. Mas conversem novamente, tá? Com os professores da disciplina de estágio para que isso possa ser validado depois. Não há garantia que se vocês fizerem lá e chegam aqui, olha, aqui está meu estágio, que vai ser aceito, tá bom? E a eventual aprovação de um estágio feito no exterior, mas não com autorização da escola, mas pela Poli, a princípio é possível, mas tem sido muito difícil, tá? Então a gente pretende ver se consegue resolver esse problema, se consegue facilitar um pouquinho essas coisas, mas essa é a realidade hoje. Nessa situação, o que acontece? Muitas vezes vocês vão, mesmo no aproveitamento de estudos, ficam lá um ano, fazem as disciplinas, essencialmente, e pedem uma prorrogação por mais 6 meses ou por mais alguns meses, tá? Para fazer um estágio, porque surgiu uma oportunidade muito legal, seja na universidade, seja numa empresa, tá? Mas o período, né? De repente a escola que os recebeu não vai considerar mais como isso sendo uma atividade associada a esse intercâmbio que vocês estão fazendo, tá? Então vocês vão ter que agora ter uma autorização, porque o estágio, pela natureza dele, tá? Pelo caráter empregatício, né? Tem que estar vinculado a uma universidade. Então tem que ter um convênio, tem que ter uma autorização, tem todo um procedimento que tem que ser seguido, né? E esse procedimento pode ser feito com a Poli, mas ele tem sido mais complicado, particularmente nessas situações do exterior, tá? Portanto, verifiquem conosco com antecedência, porque não é uma coisa, surgiu agora, semana que vem vai ter um estágio, assina aí, não existe isso, tá? As coisas têm que ser realmente feitas com antecedência, senão não serão possíveis. Orientações, né? Para as COCs e para a CRINT. Não deixem de conversar com os professores antes, durante e no retorno, tá? Então, com o professor da COC, conosco aqui na CRINT, tá? O tempo todo, né? Nos mantenham informados. Na própria escolha das disciplinas, para verificar depois se vocês vão conseguir colocar isso numa optativa livre, todas essas coisas, é importante esse contato, tá? Infelizmente, isso não é tão frequente, às vezes acaba dando alguns problemas ou dificultando algumas coisinhas. Por fim, né, ainda nessa página, a última coisa aqui bem destacada é que não é permitido, em hipótese alguma, tá, pular desse processo para o duplo diploma. Se vocês foram aprovados aqui, esse processo ele tem as suas regras, a sua competição entre os alunos que estão participando aqui, e ele é um outro processo que não o do duplo diploma. Para o duplo diploma existe um outro tipo de regra, um outro tipo de competição, tá? E, portanto, são dois grupos diferentes. Vocês podem, naturalmente, aplicar aqui ou concorrer ao duplo diploma. Mas uma vez que vocês tenham sido selecionados, indicados e estejam lá participando do projeto, tá, do processo de aproveitamento de estudos, nessa modalidade de intercâmbio, tá, vocês vão seguir nela até o final. Não é assim, a escola aqui, eu conversei com o professor, eles deixam. Não adianta nem escrever para a gente, ó, dá para... Não, não dá. Tá? Ou é duplo diploma ou é aproveitamento de estudos. Bem, dando sequência, meio devagar. Tá. Aqui uma lista que aparece no edital. Eu só tentei fazer aqui uma síntese, né, uma coisa um pouco mais, assim, no mesmo slide, ter ali todas as universidades. Então, eu organizei aqui por países: laranja, europeus; verde, americanos; o amarelo ali, ocre,
são os asiáticos, tá bom? E daí, então, cada uma das linhas. Então, na Alemanha, nós temos três universidades, Darmstadt, Aachen e Berlim. Esses números que aparecem logo depois são o número de vagas em cada uma dessas universidades para esse edital em particular, tá? E o número que aparece aqui nessa segunda coluna de vagas é o número total de vagas oferecidas na Alemanha. A quase totalidade dessas vagas, salvo engano meu, tá? E salvo aquelas que têm uma letrinha antes, tá? São vagas oferecidas para qualquer área da engenharia. Por exemplo, em Darmstadt tem 6 vagas para qualquer área de engenharia. Em Aachen tem 24 vagas para as áreas de engenharia, mas tem uma discriminação que aparece lá no edital, 3 vagas para elétrica, 2 para mecatrônica, não sei, 3 para química e por aí vai. Tá? Então vocês têm que olhar no edital para entender direitinho o que, que é a oportunidade para cada uma delas. Mas percebam que é um número grande de vagas, né, para as universidades alemãs. Depois, na Bélgica, nós temos Louvain e Leuven, que são duas cidades siamesas, digamos, irmãs, né? O nome seria o mesmo apenas em francês ou em holandês, né? Em Flamengo. E, na realidade, as duas cidades, por conta da estrutura política, né? Da Bélgica, uma fica de um lado, outra fica do outro lado, e existe, portanto, também duas universidades em cada uma delas, que são as universidades católicas, só que aqui KU, novamente falando em Flamengo. Tá? E também temos a Universidade de Mons. Né? Então, 2, 4 e 2 vagas oferecidas, totalizando 8 na Bélgica. Na Espanha, nós temos Navarra, o Tecnum, com 2 vagas, a UPC de Barcelona, mas é um particular curso, porque a UPC ela é, digamos, composta por várias escolas de engenharia, tá? Do mesmo jeito que Madrid também. Tá? Então, as vagas que nós temos, essas duas em Barcelona, são para um particular curso. Né? Em Madrid, nós temos 13 vagas, na Politécnica de Madrid. Né? Então, totaliza 17 vagas na Espanha. Essa de Barcelona é novidade, tá bom? A Universidade de Aalto, na Finlândia, com 2 vagas. Na França, onde nós temos o maior número de escolas, tá? E o segundo maior número de vagas, né? Que são 38. Então, tem Telecom, apenas para a grande área elétrica, entenda-se computação também junto, né? O STP na área civil, 2 vagas. École de Pont, civil, Minas não, desculpa, mecânica e produção, 2 vagas. École, peraí, que eu estou. Desculpem, eu não consigo ver. École de Ville, de Paris também, Centrale Supélec, Centrale Lille, Centrale Lyon, né? Lorraine, INSA Lyon, INSA Rennes e INSA Supero, né? Então, tem todos os números aqui, tá certo? Talvez só destacando que pode ser interessante é o seguinte: existe o que nós chamamos de grupo de centrales, né? Que, na verdade, eles se entendem dessa forma, né? Portanto, tem todos eles o mesmo nome, né? Aonde vocês, ao se candidatarem, provavelmente vão indicar a escola de preferência, tá? Nesse caso aqui do processo de aproveitamento de estudos, eu acho que essas opções são um pouco mais individualizadas, mas há que se confirmar isso, tá? Mas às vezes há a possibilidade de você se aplicar, digamos, para o grupo central, com preferência para Lille, mas acabar sendo indicado para Lyon, tá? Então observem direitinho essa questão. Vale a mesma coisa que no caso do INSA, né? É uma rede também aqui com 2 das escolas da rede participando. Mas, a princípio, vamos entender que vocês devem identificar essas escolas, pelos nomes que aparecem aqui, como sendo uma das 5 opções que vocês vão ter direito mais lá frente. Na Holanda, nós temos Twente, com 6 vagas. Na Itália, que também é uma das que mais oferece vagas, Bolonha, Politécnico de Milano, Politécnico de Torino e La Sapienza, em Roma, né? Totalizando 31 vagas, também normalmente genéricas, em várias engenharias. Em Portugal, nós temos o IST, que é a escola que nesse momento oferece um número maior de vagas, 22, mas também o Porto, de modo que Portugal é hoje, acho que pela primeira vez, o país que mais oferece vagas, tá? Nessa modalidade. Na Professor Suécia, nós Márcio. temos. Oi, Oi, Mariana. pode Só falar. para falar das centrais, é individualizado, tá? É No AE é individualizado, legal. individualizado. No No DD DD é aqui junto. que tem essa possibilidade, mas aqui no AE é individualizado. Se você escolher central Supelec, é só central Supelec. Tá ótimo. Obrigado, Mariana. Porque eu falei, eu achei que era, mas eu estava em dúvida, mas é importante que você tenha destacado isso. Tá? Então,
Todas elas aqui, então, vão ser individualizadas. Tá bom? Ah, finalizando, então, aqui no grupo europeu, Lund, na Suécia, também com 2 vagas. Daí a gente vem para o grupo das Américas, né? Então, no Canadá, nós temos 2 escolas, Montreal, as duas são Montreal Polytechnique, Montreal, e o ETS de Montreal, totalizando 9 vagas. No Chile, temos duas também, a Universidade do Chile e a Universidade Técnica Federico de Santa Maria, totalizando 11 vagas. Na Colômbia, Los Andes, 10 vagas. No México, o IP Nacional, 10 vagas. No Peru, PUC do Peru, com 2 vagas. E também é novo aqui a Universidade de Utah, nos Estados Unidos, com 1 vaga. Tá? Finalmente, nós temos a China, com o ECUST, e eu soube hoje que tem uma segunda, eu só não sei exatamente o número de vagas, mas isso vai ser informado, acho que foi feito um adendo, uma correção lá no edital. Tá? Tem uma segunda universidade chinesa também oferecendo algumas vagas. No Japão, nós temos Osaka e Shibaura, né? E nós temos também uma coisa que é nova, essa oportunidade da rede time, tá? E na realidade a rede é um conceito, né? Mas essa daqui ela contempla é um pacote, né? Composto por Canadá, Suécia e Portugal, que são as respectivamente Lund, Montreal e Lisboa, tá? Onde o aluno vai e fica um semestre numa, um semestre na outra. É um processo um pouquinho diferente dos demais, mas você se candidata também a essa oportunidade, tá bom? O que não está aqui, e foi falha minha, mas eu acho que nós temos também uma oportunidade interessante desculpa, na Suíça, certo? De uma escola que, além de tudo, diferentemente de todas as outras que estão aqui, tá? A vaga já está associada a uma bolsa, tá? Essa escola da Suíça, se eu não me engano, são 2 vagas e, portanto, 2 bolsas para quem for indicado e aceito para ir para essa escola na Suíça, tá? A razão disso é que nós temos recebido alunos dessa universidade da Suíça, eles têm gostado, mas como o custo de vida na Suíça é muito elevado, tá? É muito difícil para os nossos alunos conseguirem ir para lá, né? Então, eles estão dando essa oportunidade, pagando, né, para todas as outras que estão aqui, as bolsas eventuais, que são possíveis e vocês devem se candidatar, tá? São de naturezas um pouquinho diferentes, eu vou comentar mais à frente. Tá bem? Bem, Professor falando logo. Márcio, eu Pois posso não, fazer um comentário sobre essas bolsas, fica à né? vontade. Só levando em consideração de que a bolsa é por 6 meses. Vocês podem ser indicados por um ano, só que essa bolsa é só referente a 6 meses, tá? A escola do exterior deixou isso muito claro, né? Eu quero deixar claro para vocês, porque não é para o período inteiro se vocês escolherem fazer um ano. É só para 6 meses de intercâmbio, tá? Outra informação importante é que, deixa eu só abrir aqui para confirmar, eles aceitam mais de 2 pessoas serem indicadas pelo ano acadêmico, mas apenas 2 pessoas vão ganhar a bolsa. E os melhores colocados que ganham a bolsa, tá? A gente vai deixar isso bem claro, que não tem bolsa para todo mundo que se candidatar para o ST, você pode ser selecionado para lá, mas não necessariamente você vai ganhar a bolsa, porque só tem duas, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Então, obrigado, Mariana. Bem, agora mudando um pouquinho, vamos falar aqui do processo de inscrição, a candidatura, isso que está aberto até terça-feira que vem, se eu não me engano, né? Que é o dia 18, tá certo? Terça-feira, à meia-noite, 1 minuto antes da meia-noite, tá bom? Então, não deixem para o último minuto, tá? O último minuto pode significar as últimas horas. Às vezes precisa lá de alguma coisa que você não tem, não achou que vai procurar, ou caiu a rede, ou está tendo uma tempestade aqui em São Paulo, caiu energia, e vocês perdem a inscrição. Não deixem nunca nada para o último minuto, né? De qualquer forma, vocês têm que preencher 2 formulários. Esse ano, diferentemente dos anos anteriores, onde a gente usava o sistema da Poli, nós estamos usando o Google Forms, tá? Para que vocês incluam os que eu estou chamando aqui de dados complementares. Currículo vitae, plano profissional, tá? Existe no edital também um detalhamento melhor de como isso deve ser feito, tá? Mas também o Mundus, que é o sistema da USP, tá? E que, portanto, é aberto para todo e qualquer processo seletivo que a USP faça. Nós, inclusive, né, usamos esse sistema, né? Mas aonde eventualmente não haja espaço para algumas coisas que são particulares aqui do nosso processo seletivo, tá? Então vocês têm que preencher os dois, não é um ou outro, são os dois.
lá no processo do Mundos, que é aberto, tá? Você clica lá, escolhe o edital da Poli, número 20.033 do ano 2025, tá? Coloquem lá suas informações, ele já vai identificar pelo número USP de vocês, quem são vocês, qual é o curso, e a partir daí a gente vai poder puxar o histórico escolar, uma série de coisas, tá? O que vocês não vão poder conseguir colocar lá, né, facilmente é o currículo vitae e o plano profissional. Ah, bem, quem já tem vaga no DD, ou seja, quem já foi aprovado no DD, tá? Não pode participar aqui, tá certo? Ou seja, vocês estariam abrindo mão de uma vaga do DD com a qual vocês já se comprometeram, tá certo? Então, esse edital não está aberto e quando fizer o edital do duplo diploma, vocês foram informados a esse respeito, tá certo? Bem, além disso, deixa eu só ver agora se eu consigo. Mas eu tem um negocinho que ele mostra um mouse. Não. Eu queria ver se tinha um jeito para destacar melhor o meu mouse aqui, torná-lo mais visível para vocês, mas não estou conseguindo. Bem, então, no que eu vou falar a seguir, nesse processo de inscrição, a gente vai fazer uma série de avaliações e parte de vocês, a maioria, tá, passará por entrevistas que vão acontecer de 24 a 28 de fevereiro. Eu vou falar a respeito disso agora. Tá? Bem, como que é a inscrição, como que é a avaliação que a gente faz? Então, vocês têm que apresentar um histórico, tá? Que é desculpa, vocês não. Nós vamos obter, né, do Júpiter diretamente o histórico escolar de vocês, que é essencialmente o desempenho na Poli. As notas que vocês tiveram, todas as disciplinas que vocês cursaram, tá? Se tiveram reprovações, quantas, se essas reprovações já foram cumpridas ou não, toda a história, né, de vocês aqui no percurso da Poli está ali representado. O que não tem ali é o que a gente pede, né, adicionalmente, informações que vocês devem nos passar. Do currículo Vita é tudo aquilo que vocês fizeram, e não o histórico escolar, porque isso a gente já tem, tá? E que vocês acham que vale a pena ser contado. Então, se vocês tiveram medalhas em Olimpíadas passadas, se vocês participam aqui de algum grupo de extensão, se vocês estão fazendo alguma iniciação científica, e essa em particular, destaquem, porque a gente valoriza muito isso, tá? E iniciação científica eu também vou mencionar, mas é uma atividade relacionada à pesquisa, tá? Mas tudo aquilo que vocês estiverem fazendo, eu estou envolvido aqui numa monitoria, eu tenho uma bolsa PUB, eu tenho, não sei, tá? Esportes, artes, música, né? Não sei. Qualquer atividade que vocês tenham que não seja apenas aquele tempo que vocês estão aqui na Poli estudando, assistindo aula, tá? Tudo aquilo que vocês fazem ou fizeram recentemente, que vale a pena ser mencionado, e também a questão de conhecimento linguístico. Tá? Depois isso vai ter uma coisa um pouquinho mais específica, mas nos deem aí uma ideia, olha, você fala que línguas, é fluente, é native speaker, porque nasceu desses países e veio depois para cá, não sei. Tá? Contem um pouquinho aí a respeito dessas coisas e nos digam, logicamente, sempre mencionando quando que isso foi feito e qual é o tempo. Ah, eu toco piano. Não, eu toco piano foi assim, no final de semana que eu fiz uma aula, tá? Então não sei se dá para dizer que toca piano, né? Mas de qualquer forma, mencionem lá as atividades que vocês têm, né? Da iniciação científica em particular, existe um campo específico no formulário, tá? Que, como eu repito aqui, é uma atividade de pesquisa que tem um nome, o tema, né? Tem eventualmente uma fonte de financiamento, tem uma vigência, um período, né? Ela acontece, tem um orientador. Então, nos passem todas essas informações, tá? Então, pelo menos tudo aquilo que vocês dispõem. Cidadania europeia. Isso não interfere em nada no processo, mas facilita, obviamente, o processo de visto que deixa de ser necessário, tá? Para quem não tem cidadania europeia, e pensando aqui dos países europeus, se você tem cidadania europeia, mas quer ir para a Ásia, você vai ter que pedir visto, tá certo? Mas, como grande parte dos nossos programas são com países europeus, né, a gente destaca aqui essa questão da cidadania europeia. Mas é lógico, você tem uma cidadania japonesa e quer ir para o Japão, também está resolvido o problema do visto no Japão, tá bom? De novo, isso é apenas para facilitar eventualmente o processo de visto posterior, né? Mas não influencia em nada o nosso processo seletivo. Uma outra coisa que é fundamental, vocês têm que nos informar algum contato no Brasil
de familiares, pai, mãe, tá? Seja avô, avó, a pessoa mais próxima de vocês, que a gente possa contatar se necessário for. Tá? Não pode, obviamente, ser o próprio e-mail de vocês. Vocês não são o contato de vocês, é o contato de alguém que possa, tá, ser acionado se a gente precisar. A outra coisa que vocês vão ter que apresentar é o plano profissional. O que que é a ideia desse plano profissional? Né? Primeiro, eu coloquei aqui 2 ou 3 páginas, tem lá uma recomendação, mas eu não sei se esse número confere, acho que 2 sim, 3 eu não tenho certeza, a Mariana pode confirmar daqui a pouquinho. Mas, ou seja, tem um volume, tem um limite ali, inclusive agora com o tamanho da letra, tudo mais, né? Para que a gente tenha mais ou menos uma maior uniformidade entre o tamanho dos textos que vão ser apresentados. Mas esse tamanho é suficiente para que vocês possam nos dizer, tá? Por que que vocês estão escolhendo as escolas que estão escolhendo, como que vocês veem isso no futuro de vocês, qual é a importância das disciplinas, né? Ou da escola, ou de um laboratório, ou de um professor que é prêmio Nobel e que de repente lá tem um grupo que é muito interessante, não sei, tá? Ou seja, a gente quer que vocês, em primeiro lugar, tenham uma questão de procurar com mais detalhe as escolas, não apenas, eu ouvi falar dessa escola, é legal, então é para lá que eu quero ir. Não, tá? É legal, não temos dúvida, mas no seu caso em particular, nos mostre por que que essas 5 escolas que vocês escolheram, obviamente com um destaque maior para a primeira opção, a gente coloca aqui alguma coisa tipo 40% do texto, tá? E depois 30% para a segunda e outros 30% para as demais, né? A gente está sempre, logicamente, torcendo para que todo mundo pegue a primeira ou talvez a segunda opção, né? Então, portanto, realmente, falem mais a respeito dessas escolas, destacando realmente aquilo que chamou a atenção e na perspectiva daquilo que vocês querem vir a ser, né? Não é só, tem várias disciplinas que são fantásticas, mas não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Não, essas disciplinas são para mim interessantes por essas razões. Como eu sempre digo, inclusive nas entrevistas, vocês têm que nos convencer, a banca que vai fazer essas análises todas, tá? Que vocês são as pessoas que merecem ir para esses lugares. A gente tem que ter essa confiança. A gente tem que sentir que vocês têm essa confiança, tá bom? Falem também de aspectos financeiros, para falar, olha, eu vou precisar de uma bolsa. Isso não interfere em nada no processo seletivo, tá? Mas a gente tem que ter essa referência. Olha, esse aluno ele foi classificado, mas a bolsa para ele é fundamental, né? Então, de repente, a gente vai verificar se depois consegue a bolsa ou não, mas a gente precisa ter essa informação para poder fazer os nossos processos do lado de cá, tá bom? E seja objetivo, tá? Evite falar muito, desde criancinha eu queria ser engenheiro. Então, pode ser um primeiro parágrafo ali, tá? Mas não precisa contar toda a história da sua vida, e daí no último parágrafo, hora que já não tem muito mais, daí você começa a contar a história do porquê que você escolheu aquela escola. Não é esse o propósito do documento, né? Então, novamente destacando aqui, mostre o que te fez escolher a escola que foi escolhida, se é um curso diferente que complementa ou aprofunda a sua formação, se é um tema interessante de especialização, justifique a sua escolha, né? Escolhendo também as opções, a ordem. Quando vocês fizerem isso, os alunos, com os professores, conosco, essa é uma das razões dessa palestra, tá? E considere também probabilidade de bolsas. Existem escolas, eu vou falar daqui a pouco, por exemplo, agora a gente tem uma situação favorável na França, com 32 bolsas. Oi, o que aconteceu? O Márcio caiu? Eu acho que sim, professor. Eu acho que ele. Eu acho que ele saiu. Tá, então, só para não Eu- ficar no vazio enquanto se ele Uhum. entrar, ele entra imediatamente. A gente faz essa apresentação agora, quando que encerra o prazo, Mariana? O prazo de inscrição, quando acontece? Estão me ouvindo ou não? Tô ouvindo sim, professor. Só tô confirmando aqui. É o dia 18 de fevereiro. Ah, o Márcio está aí. Fala para ele que acho que ele mutou, ele não sabe que ele saiu.
Não, eu vi que caiu e agora voltou, é isso? Vocês Isso, estão me Agora isso. ouvindo? Tem que voltou. voltar um pouquinho aí. Não, tá bom. Mas vocês estão me ouvindo, né? Sim. Agora estamos. Tá bom, então deixa eu só. Hum, tá bom. Eu tinha falado lá das bolsas, tudo bem. Bem, um pouco mais de detalhe, como que a gente faz a análise de todos vocês, tá? Nós temos o que nós chamamos de média do processo seletivo, tá? É a nota final de todo esse negócio. Tem peso 3 o índice CR-INT, que eu vou falar logo a seguir, e tem peso 1 cada uma dessas outras três coisas, que são o currículo vitae, o plano profissional e a entrevista. Então, 3 vezes o índice CR-INT, mais o CV, mais o PP, mais o E, cada um deles com uma nota, tá? Dividido por 6, isso dá a média do processo seletivo e, portanto, define o ranking de todos os alunos que estão participando desse processo. O índice CR-INT, tá? Tem aqui algumas informações, mas o que é o conceito? Tá? Ele é a média limpa do Júpiter, numa escala de 0 a 10, com alguns fatores que são usados para melhor compará-los entre diferentes cursos, tá? Mas também considerando que a gente está procurando alunos que estejam, digamos, com um curso limpo, né? Idealmente, alunos que não tenham tido nenhuma reprovação, alunos que fizeram todas as disciplinas que se espera até o momento desse processo seletivo, tá certo? Ou seja, seria muito conveniente deixar as disciplinas difíceis, onde as notas são baixas, de lado, tá certo? Para ter aqui um melhor posicionamento e depois fazer essas disciplinas. Não é isso que a gente quer. Então, esses índices aqui, K0, K1, K2 e K3, servem a esse propósito. Uma outra Professor, coisa é ô, que o professor, K0. desculpa interromper. Os Fala. alunos falaram que você estava falando sobre bolsa quando caiu e não Ah, retomou esse assunto. tá bom. Não, o que eu estava falando da bolsa é que existem as bolsas, então, do mérito, tá, que valem para todos os alunos, tá certo? Mas daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre as bolsas. Então, e no caso, por exemplo, das escolas francesas, existe uma oportunidade a mais, além de serem bolsas melhores. Então, quando vocês forem fazer a escolha das escolas, tá, considerem também a facilidade ou possibilidade de vocês conseguirem as bolsas. Mas lembrando, e acho que daí foi realmente o momento que caiu, portanto é interessante realmente ressaltar isso daí. Essas não são bolsas exclusivamente para esse processo, são para todos os processos, tá? E tem uma opção, digamos, mais vantajosa quem está no duplo diploma, porque fica mais tempo lá fora e por ser também um processo mais rígido, tá? Mais competitivo. Então, os alunos de duplo diploma têm preferência nas bolsas, isso não significa que estejam excluídos os alunos de aproveitamento de estudos. Como a gente tem um número grande de bolsas, tá? Há sim oportunidade de alunos de aproveitamento de estudos também receberem as bolsas. Mas sobre isso eu vou falar um pouquinho melhor daqui para frente, tá? Então, voltando aqui, eu estava falando dos índices todos, tá? Então, o K0, primeiro, ele normaliza as notas em 7,5, tá? Ou seja, ele pega a média da turma, né? E puxa essa nota em torno de 7,5 e considera a distribuição normal em torno disso, tá? Isso permite que a gente classifique de forma mais justa, talvez, tá? Alunos de diferentes turmas. Existem turmas onde a média é 6, existem turmas onde, de repente, a média é 7, existem turmas onde a média é 5,5, né? Então a gente tenta compensar essas coisas todas. Mas o mais importante para vocês é perceber o seguinte: a gente analisa o número total de créditos aprovados frente aos matriculados, né? Idealmente, vocês têm que se matricular em todos aquilo que seria os créditos, as disciplinas do período ideal. A cada semestre, o que era esperado, vocês se matricularam. E desses quais vocês foram aprovados. Se vocês foram aprovados em todos, esse índice é 1. Tá? Se vocês não foram aprovados em alguns, você vai ter um índice que vai, né, diminuir um pouquinho ali a sua nota. Depois, o K2 é o créditos obrigatórios aprovados e os devidos, né? Os totais, tá? Porque também a gente sabe que existem as disciplinas obrigatórias e as disciplinas optativas. Então, não é trocar obrigatórias por optativas. As obrigatórias vocês têm que fazer de qualquer forma, tá certo? Então, a gente também observa isso daí. Uma outra questão é a situação atual. Você está no semestre ideal do teu curso ou não, tá? A gente vê aqui, quando a gente chama esses editais, é para
particular conjunto de alunos que é definido pelo ano de ingresso ou pelos anos de ingresso, tá certo? Mas às vezes alguns alunos podem estar um pouco fora do semestre ideal e também tem ali um ajuste em decorrência disso, tá? Mas, em última instância, o que vale talvez ser destacado aqui é o seguinte: reprovações, é lógico que elas vão atrapalhar um pouquinho, mas não muito, particularmente se elas já foram cumpridas, tá? O que atrapalha um pouquinho mais são aquelas reprovações que vocês ainda não passaram, tá bom? Então, tentem ainda nesse semestre. Bem, nesse momento vocês já estão com o índice CRIT já está sendo calculado, porque é o histórico até do semestre anterior, certo? Mas daqui a pouquinho eu vou falar uma outra coisa a respeito das disciplinas e volto a falar disso daqui. E no currículo vitae, no plano profissional e na entrevista, sempre serão avaliados os dois primeiros, lidos, né, por dois professores que atribuem uma nota, e o último numa entrevista remota, mais ou menos como isso que a gente está fazendo aqui, também com dois professores. Tá? Isso eu acabei de comentar, mas se você não teve nenhuma reprovação, cursou todas as disciplinas do período ideal, não deixou nada para trás, então seu índice CRINT é a sua média limpa, ponderada, normalizada em 7,5. Tá? É isso que... Professor Márcio, vocês estão ouvindo o professor Márcio, gente? Ou é só eu que não estou ouvindo? Alô? Oi, agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Não, não, Agora sim. legal, legal. Bem, então, competência linguística, né? A entrevista em si é feita em português, tá? Mas tanto para a gente... Ok, voltou a gravação, tá legal. Né? É, a Então, internet na Poli, ela tá instável, professor. ela... Isso, é. Bem, mas vamos lá. Então, o que vocês precisam apresentar? Cópias de certificados de proficiência. Não é a cópia de conclusão de um curso, tá? É um exame que atesta a competência que vocês têm, tá? E existem alguns. Então, o Delphi, o TOEFL, ONDAF, IELTS, para diferentes línguas, né? Esses são exames reconhecidos internacionalmente. E vocês vão ter que usar, né, o exame, o certificado, dependendo da escola. Então, vocês vão ter que olhar lá na escola, eu estou indo para essa escola, o que eles pedem como certificação é esse exame, esse nível, nota mínima, tá? Ou aquele outro, por exemplo, que é muito comum, o TOEFL ou o IELTS, no caso do inglês, tá? O ONDAF, no caso do alemão, e por aí vai. Né? Podem ser apresentados alguns outros, até podem, mas normalmente as escolas lá na frente vão pedir esses certificados. Tá? A gente pede que vocês já nos apresentem nesse momento aquilo que vocês tenham, lembrando que não é obrigatório. Você não tem ainda o TOEFL, tá? Porque você nem sabe se vai ser aprovado ou não, e você vai deixar para fazer o TOEFL caso seja aprovado. Tudo bem, mas verifique se você tem tempo, né? Qual é o último exame do TOEFL que você consegue fazer para receber o resultado a tempo de mandar para a escola que vai exigi-lo num certo momento. Tá? Uma outra coisa, cada vez mais os cursos no exterior, no nível master, o nível... O nome não é o nosso mestrado, tá? Mas o nome não corresponde ao nosso mestrado, mas chama-se master. Corresponde aos 2 últimos anos da Poli. Né? Muitos têm sido oferecidos em inglês, independentemente de ser na França, na Alemanha ou na Itália, onde for. Tá bom? Então, muito provavelmente a exigência de competência linguística vai ser o inglês. Mas é também interessante ter a competência linguística do país para onde vocês vão. E isso é particularmente importante e fundamental para quem for aplicar para a Bolsa Braftec. Tá? Então, se você vai para uma escola francesa, onde o curso que você vai fazer é em inglês, mas, por ser na França, e você está concorrendo a uma bolsa que é uma cooperação do governo brasileiro com o governo francês, exige-se também o francês. Tá? Então, você vai ter que apresentar as duas certificações, e se não tiver, você pode até ter conseguido a vaga, mas você vai estar excluído da bolsa. Então, atentem bem para essa questão. Né? Márcio, eu não sei se estou Isso me... vai variar de escola para escola, tá? Então, de novo, vocês têm que ver Professor direitinho. Márcio, Oi, o professor Fernando quer fazer um comentário. por favor, Fernando.
Não achei a mãozinha aqui para levantar, cara. Não Não, sei. eu vi sua mão mexendo, mas eu achei que você estava falando com alguém, porque mas tá legal, vai, fala. Professor, só é clicar no coração React, tem lá a opção Raise Hand. Mas parecia manifestação, que as mãozinhas ficam passando na tela. Tudo bem. Não, eu só queria comentar ainda na certificação, Márcio, porque é importante agora, e essas informações são todas importantes na hora que ele está efetivado. Para o dia da entrevista, mesmo que ele não tenha, ele tem que apresentar o que ele já fez. E aí é Uhum, aquele lance do alemão. Se ele não estudou alemão antes, para nós é importante se ele se preparou ou não. Então, se ele preparou e falou que não, eu fiz um curso, agora vou fazer um intensivo, não dá. Nós vamos acabar isso em março, ele vai em setembro, ele não vai ter, né? uhum, Então, dizer que nesse momento, para a entrevista, depois lá para a inscrição, cada escola vai ter suas regras, que é bom ele pensar, tirar tudo. No mínimo, para nós, é se ele está inscrito, o que ele já fez. Se ele fez escola, se não fez. Porque para a escola do exterior, eles não conhecem as escolas do Brasil de língua. Pouco importa onde você estudou, onde você aprendeu, né? O que vale é a certificação. Mas para nós, a gente quer saber o movimento que você já fez em direção a isso. Mostra o quanto você está ligado e você não está se, sei lá, caiu do céu agora. Tudo bem. Mas uhum. a gente quer distinguir aqueles que se prepararam daqueles que não se prepararam. Só essa questão que, para entrevista, questão para entrevista, né? Então, o que ele trouxer é interessante e ele entrega, não sei como ele fala para gente, né? Mas lá, na hora de ir para a escola, é outra história. Aí acabou, aí é o que você falou, né? Só queria Não, mencionar não, isso agora para a entrevista que vai ser semana que vem, né? é, daqui a 2 semanas. É. Daqui a Não, mas duas bem semanas. lembrado, realmente isso é importante, particularmente bem no caso de Alemanha, né? Na Finlândia, não, porque na Finlândia vocês não vão ser solicitados a saber o finlandês, tá? Mas na Alemanha, sim, vocês podem ser solicitados, né? Então, dependendo da opção, inclusive, que vocês façam, né? Você escolheu uma escola na Alemanha para fazer um curso em alemão, você tem que saber alemão. E não vai aprender alemão no final de semana. Então, se a gente perceber, tá, isso daí pode, e já aconteceu, inclusive agora recentemente, tá, de alunos terem sido depois desclassificados porque não tinham a competência em alemão que se esperava ter. E, Tá? Então, veja Márcio, e tem direitinho isso daí. sempre aquela cena, não, mas o curso é em inglês. É. Mas mostra toda uma preparação, quando apesar de você querer fazer curso em inglês, você ter se preocupado, porque, né? Então é tudo para a gente poder ver o quanto você se preparou, né? Então todo mundo, não, mas o curso é inglês porque eu não aprendi francês, italiano, nada. Mas pera lá, mas você não, né, se dedicou. Isso distingue o comportamento, né? Todos eles, né? Uhum. Na entrevista, né? É porque a gente entende isso, bem, com a longa experiência que nós temos aqui, né? Que isso daqui, essas oportunidades, não são exclusivamente assistir aula e fazer um curso no exterior, tá? É muito mais do que isso. É a vivência, é a cultura, é uma série de outras coisas, né? Aonde, sim, a língua local é fundamental, tá? Então, você não precisa ser uma pessoa que leia tudo e faça uma tese em francês, né? Mas você tem que saber um pouco de francês para poder se virar na França. Se você não sabe absolutamente nada da França, de francês, não é talvez a França o local para onde vocês devam ir. E vale também para qualquer outro país, certo? Bem, então, dando continuidade aqui à ideia das etapas, então a primeira etapa ela é simplesmente a classificação pelo índice CR20, ainda não é a média normalizada, porque é a primeira etapa, a gente ainda não tem as outras coisas, tá? E isso nos dá um ranking. Mas existem coisas que tiram os alunos da competição, tá? Vocês podem ter, no máximo, 5 reprovações ainda não cumpridas, tá? E, caso tenham 6 ou 7, a gente vai analisar esses casos, tá? Com certeza, qualquer coisa acima de 7, ou seja, 8 ou mais reprovações não cumpridas, não é o momento para vocês irem para o exterior, tá? Então, vocês vão estar fora do processo. A gente também entende que esse processo é um processo, logicamente, com, em primeiro lugar, dar a oportunidade de vocês de ir além, de cruzar fronteiras, de fato, né? Aprender coisas novas, mas é também um reconhecimento por um mérito, né? Por uma dedicação, por uma competência que vocês têm. Então, em primeiro lugar, vocês são alunos aqui da escola, vocês devem estar mostrando que estão indo bem, tá? Indo bem, repito, não é não ter tido nenhuma reprovação, tanto é que a gente aceita até 5 reprovações não cumpridas. Vocês podem ter outras, tá? Que vocês já eliminaram, mas se nesse momento, tá? Tem ainda 5 que não foram cumpridas, até 5 tudo bem, já é meio apertado, ao nosso ver, mas aceitamos, tá?
Mais do que isso, 6 ou 7, como eu disse, a gente vai fazer uma análise cuidadosa e, acima disso, vocês vão cair fora. Tá? Mas, E tem a atendendo a questão do isso, vocês vão parceiro, né, participar Márcio? aqui. Oi? Tem a questão do parceiro. A gente sabe que o parceiro não quer Ah, certos sim, perfis. Não é só exatamente. nós. A gente reflete o parceiro. Tem escola que não admite muita coisa. Então, isso daí reflete uma média dos parceiros. Nós estamos selecionando para o parceiro. Não adianta a gente mandar e ele fala, pô, mas. Então, né? Não é uma regra Exatamente. só que a gente põe. A gente acha que. 5 matérias é um semestre, né, Márcio? É. Você dever 5 matérias é um semestre inteiro, praticamente. Ou boa parte de um semestre. Então, por isso que fica complicado você ir embora devendo tanta matéria. Não, e tem a École de Pont também, que eu queria destacar. Ela leva muito em consideração disciplinas do biênio, tá? Então, é importante que tenha passado nessas disciplinas e depende do curso que você for lá, eles analisam com mais cuidado. Então, para quem tiver interesse na École de Pont, tem que verificar se o seu currículo tá certinho para as condições que eles apresentam. Então, esse critério é geral, mas quando o critério da escola do exterior é mais rígido, a gente leva em consideração o critério da escola do exterior, tá? A razão disso ser geral, como bem colocou o Fernando e depois a Mariana, tá? É que, obviamente, isso tudo acontece em decorrência de uma colaboração da Poli com essas escolas, tá certo? E nessa colaboração é natural se esperar que a gente esteja indicando bons alunos. Vamos pensar no caminho contrário. A gente, ao receber alunos aqui, a gente quer também que sejam bons alunos, tá certo? E bons alunos significam alunos com poucas reprovações, né? Então, se são alunos que têm uma história que, de repente, não condiz com a expectativa de um intercâmbio, tá? Eles não devem ser nem mesmo recomendados, porque, de novo, a escola sabe do bom relacionamento que a gente tem, que nós recomendamos bons alunos. E até por isso, todos os alunos, a grande maioria dos alunos que a gente recomenda, costumam ser aceitos. Bom, mas, tendo dito isso, então, a gente passa para a segunda etapa, ou seja, todos aqueles inscritos que atenderam, ou seja, segundo o ranking, né, e o critério aqui das reprovações, tá? Bem, obviamente eu não coloquei aqui, mas também tem uma média mínima 5, né? Ou seja, você não pode estar com... Bem, mas na realidade você já estaria aqui, se você tem uma média mínima abaixo de 5, você já estaria aqui eliminado pelo outro critério. Ou seja, você tem uma nota de corte, tá? Que a gente pode considerar ah, exatamente pelas razões que a gente acabou de colocar. Mas para esse aluno de alunos que passou pela primeira etapa, serão feitas análises dos currículos vitae por ano profissional, né, por leitura, dois professores, e entrevistas também, 2 professores. E daí sim, com as notas todas, a gente vai poder calcular a média do processo seletivo e novamente fazer um ranking. Tá? Nesse ranking, como que vai funcionar? A gente vai pegar o primeiro aluno da lista, pegar a primeira opção dele, logicamente a primeira, ainda nenhuma foi ocupada, é dele. Tá? A gente vai descendo, chega lá um aluno que a primeira opção já não está mais livre, tá? A segunda está, ele recebe a segunda. Ou a segunda não está, ele recebe a terceira, e por aí vai. Tá? Um processo como aquele que acontece na FUVEST, tá? Onde vocês podem ir pegando. Então, coloquem sempre como primeira opção aquela que é a escola que vocês têm mais interesse, tá? Mas com atenção de que aquela que vocês sabem que é a escola mais concorrida, não adianta colocar em quinta opção. Tá? E se você não pegou a primeira opção, né, nem a segunda, nem a terceira, as chances da quinta opção ser uma escola concorrida ainda livre é nenhuma. Tá? Então tem um pouquinho dessa malícia aí de tentar entender quais são as escolas mais difíceis, né? Mas preferencialmente aquilo que é de fato o interesse de cada um de vocês. Tá? Essa lista, né, das vagas, logicamente, é comunicada a todos os alunos que, em aceitando aquilo que foi recomendado, ou seja, você conseguiu sua segunda ou terceira opção, tá? Concorda com esse aceite, né? Com essa indicação, e daí então isso é encaminhado para a escola no exterior, que pode ou não, de fato, aceitá-los. Como eu disse, costumam aceitar. Tá? E nas situações em que não aceitam, uma de duas razões. Primeira, porque de repente a média, a nota ali, não corresponde exatamente ao que se espera, tá? Provavelmente já teria sido eliminado, mas às vezes pode passar alguma coisinha, tá? Ou porque a competência linguística também não é condizente com o que se espera, tá bom? Então, isso eu acabei de colocar. Todas as informações, tá? São enviadas para o e-mail USP de vocês, portanto, não é aquele e-mail que vocês usam lá
turma, na rede social, não, é o e-mail USP, que é toda a comunicação oficial da universidade, né? E serve como comprovante. A gente não vai emitir nenhum certificado de que... Não, o e-mail fala, ó, você foi aprovado ou você foi reprovado, e dá as informações das próximas etapas. Em particular, né, primeiro aí, uma vez que vocês tenham se inscrito, se foram chamados ou não para a segunda etapa, tá? E daí, nessa que são as entrevistas, já com um horário ali, quem vai ser entrevistado em que dia, como eu disse, naquela semana de 24 a 28 de fevereiro, a última semana desse mês, tá? Bolsas. Então, esse é o processo sem bolsas, tá? Nesse momento, tá? Mas todos vocês podem e devem concorrer, a gente sempre recomenda que as bolsas, né, que são oferecidas e que são da CRINT, a Bolsa Mérito, né, que é, na verdade, é uma bolsa que vem para a CRINT, mas é uma bolsa da USP, gerenciada pela Alcane, que repassa para as escolas um número de bolsas proporcional ao tamanho da escola na USP. Então, a Poli tem recebido, nos últimos anos, alguma coisa em torno de 20 bolsas. Esse número exato, não sei dizer agora, porque ele pode oscilar um pouquinho de um ano para outro, mas é mais ou menos essa ordem, tá? Existem, e isso para quaisquer destinos, tá? Todo mundo pode concorrer. Você só precisa ter uma vaga para poder concorrer à bolsa, tá bom? E daí a gente vai ver qual é o seu índice CRINT, né, para atribuir a bolsa, se houver ainda bolsas no momento da sua posição lá no ranking, tá? Existem também bolsas da Alcane, através do Santander, que daí é um processo da própria Alcane, que são destinadas à América Latina, Ásia e África. Então, se vocês escolheram países, tá, desses lugares que estão mencionados aqui, vocês podem, né, aplicar para essas bolsas da Alcane. E eu não sei dizer nesse momento se vai haver, quantas são, porque isso também é uma coisa que pode mudar um pouquinho e é feito na Alcane. Bolsas da USPIN, né, que é a agência USP de inovação para empreendedorismo, também costumam ter algumas bolsas, tá? Só que daí o critério é um pouquinho diferente. Você tem que estar indo não apenas para estudar, mas para fazer um estágio, para fazer alguma atividade de empreendedorismo. Então, o que vocês têm que verificar nessa possibilidade é se vocês pretendem atrelar a atividade de estudar lá fora com a atividade de fazer alguma coisa com caráter empreendedor. Daí, quem vai reconhecer isso vai ser a USP. No caso das escolas francesas, nós estamos muito contentes com isso, tivemos agora 4 projetos, né, desde o ano passado, aprovados, 4 novos projetos aprovados. Então, nós temos, do todo, 8 projetos Braftec, tá? Em diferentes escolas, muitas daquelas escolas que estão lá naqueles programas pertencem, né, a esses projetos aqui, e cada projeto oferece 4 bolsas para cada escola brasileira que participa. Então, a Poli tem 4 bolsas de cada um dos 8, portanto, 32 bolsas, tá? E a gente vai, logicamente, dar preferência em atribuir essas bolsas para os alunos franceses mais bem ranqueados, porque são bolsas melhores, tanto no valor quanto na extensão dela, tá? Uma bolsa para um ano, podendo ser renovada por mais 6 meses lá no final. Ela não fica os 2 anos, mas é uma bolsa que cobre bastante coisa, né? Existe também a Bolsa Eiffel, né, que é uma bolsa também de escolas francesas, mas essa é uma bolsa, digamos, de excelência, né? E quem caminha isso é a escola francesa, tá? Então, eles podem até entrar em contato conosco, mas é um procedimento feito pela escola francesa, tá? Então, não é escolha nossa, não é o nosso critério, não é o nosso índice RINT, não. São todas as informações que eles dispõem a respeito de vocês e que mostram que vocês são alunos realmente diferenciados no público, que já é um público muito bom, tá certo? E que, portanto, eles acreditam que tenham chance de conseguir. Para nossa grata satisfação, nós tivemos, no ano passado, acho que 3 bolsas Eiffel, né, em alunos de duplo diploma. Pode até ser também um aluno de aproveitamento de estudos, é mais raro, tá? Normalmente são alunos de duplo diploma que conseguem essas bolsas. E existem também bolsas Erasmus, existe uma série de projetos Erasmus, né, cada vez um número maior, e alguns desses, e nós temos algumas dessas parcerias, eles atribuem 1 ou 2 bolsas para os melhores alunos que estão sendo encaminhados para essas escolas, tá? Então, existe ali também uma oportunidade, tá, para algumas das escolas. Nos últimos anos, nós tivemos com Darmstadt e Louvain, na Bélgica, não Leuven,
Louvain, a francesa, tá? Bolsas segundo isso daqui. E podem surgir algumas outras, tá bom? Ah, bem, tendo dito isso, eu fecho aqui, acho que em 1 hora, mais ou menos, o período que estava programado, tá? Agradecendo aí a atenção de vocês, né, pelo fato de terem acompanhado aqui. Agradecendo, antes de mais nada, logicamente, aos meus colegas, né, a equipe toda lá do Serviço de Relações Internacionais, tá bom? E agora a Mariana deve estar recebendo as perguntas e a gente fica aqui à disposição para dar mais detalhes, tirar algumas dúvidas. Ok? Vamos lá. Professor, eu só estou organizando aqui, tá? Para começar a responder. Estou falando um pouquinho desse slide, acho que muitos de vocês conhecem, porque é uma imagem importante, né? Mas é o portão de Brandenburg, em Berlim, na Alemanha, que também foi símbolo lá da queda do muro, né? Porque ele ficava exatamente na linha onde passa o muro, certo? Mas ele é bem significativo no sentido de é um portão, né? Uma coisa para você passar, né? Para o exterior, a coisa da colaboração, da abertura, tá? E é uma imagem bonita, pelo menos na minha opinião, tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é o nome da universidade é, em chinesa que vai entrar. Peraí, deixa eu só entrar aqui na pasta. A gente vai Tá. colocar no edital, a gente vai Bem de zoom, retificar. eu não lembro agora, tem que ver lá o nome direitinho, mas Tem o nome aqui, peraí, só um minutinho, a gente já tem todas as informações, a gente vai colocar no edital e lançar, que é a Zhejiang University. Xinjiang, é. A gente vai colocar as informações lá, mas como é um acordo da Alcane e é a primeira vez que a gente coloca, a gente só tem uma vaga para ver se vai funcionar, tá? Então, nesse primeiro edital, só vai ter uma vaga para essa escola. Segunda pergunta. Deixa eu aproveitar e falar uma coisinha que é a seguinte. Você falou, normalmente a Alcane também tem, né, um processo como esse daqui, tá? Com as escolas que têm convênios diretamente com a USP, e no caso dessas escolas, aquelas que tenham engenharia, tá? Quando a Alcane abre os editais dela, vocês também podem e devem se candidatar, tá? Normalmente, por ser uma coisa aberta para toda a USP, a parcela que cabe aqui à Poli acaba sendo menor, mas concorram, fiquem à vontade. Nesse caso em particular, é uma situação um pouquinho diferenciada, porque a Alcane deve ter identificado que essa escola é uma escola da área de engenharia, então ela atribuiu a gente, tá? Então, ela, embora o convênio seja da Alcane, ela está participando aqui do nosso processo seletivo. Mas para todos os demais, tudo isso que a gente está falando aqui são convênios ou são fundamentados, né, esses intercâmbios, em convênios celebrados pela Poli. E, portanto, apenas alunos da Poli é que participam dessa lista de tudo isso que a gente falou aqui hoje. Essa escola em específico, professor, teve alunos que se mostrou interessado. A gente viu que essa escola não estava sendo selecionada vagas para ela, né, pela Alcane, que a Alcane não está selecionando essas vagas mais, e a gente pediu para utilizar, e eles permitiram, tá? Mas Legal. foi em caráter de exceção, É. por causa das regras deles lá. Uhum. A segunda pergunta, notei que a National University of Singapore não está disponível esse ano. Gostaria de saber se foi uma particularidade de 2025 ou se o convênio foi cancelado. Essa pergunta eu posso responder. A gente está tentando renovar o acordo e não conseguimos renovar, e a gente não pode mandar aluno sem acordo renovado ou em vias de renovação. Se ele estiver tramitando, tudo bem. A Singapura não nos respondeu no final do ano passado, a gente não conseguiu renovar a tempo. Por isso que ela não está aqui, mas a gente vai tentar sempre para o próximo ano, tá bom? Como É. Singapura, que realmente é uma escola também importante, que infelizmente não está aqui, né? Tem algumas outras, poucas, né, que estavam no edital do ano passado e que não estão nesse edital. Em contrapartida, tem algumas novas que apareceram, né? Então, o número de escolas é mais ou menos o mesmo, o número de vagas também é mais ou menos o mesmo, mas tem essas flutuações, como a Mariana explicou. A gente tem que estar com os convênios renovados, e isso nem sempre acontece por razões diversas. Tá? Uhum. Vamos lá. Ai, só um minutinho. Uma pessoa perguntou quantas vagas vão além das bolsas da Suíça. No edital tem essa informação, tá? Da quantidade de bolsas e a quantidade de vagas. Nós temos duas bolsas, se não me engano, são 6 vagas, tá? Mas são duas bolsas apenas. E a retificação do edital a gente vai tentar fazer hoje, ainda já postar hoje a opção da outra universidade chinesa e colocar nas opções do formulário, tá? O formulário, gente, ele só pode preencher uma vez.
mas você pode retificar ele. A gente só vai considerar a última versão. Então, você não precisa enviar de novo, mas o mesmo link leva para você para a sua inscrição que já foi feita e você consegue modificá-la, se vocês quiserem modificar as opções, tá bom? A gente só vai considerar depois, a meia-noite do dia 18 para 19, tá bom? Legal. As disciplinas feitas no exterior entram no histórico escolar automaticamente. Preciso pedir para que contem como optativas livres. Sempre qualquer coisa que não é cursada na Poli ou na USP, por exemplo, no caso de transferência, você também tem que pedir mesmo se for cursada na Poli ou na USP. Tem que pedir, tá? Para incluir. As de aproveitamento de estudos é através do serviço de graduação, vocês vão fazer uma solicitação de equivalência, ou uma solicitação de dispensa de disciplina, ou uma solicitação de contar essas disciplinas como optativa livre. Tá? Então, todas essas coisas vocês vão mandar no para o serviço de graduação depois que vocês voltarem, tá? Quando vocês tiverem histórico escolar. Mas é um processo, bem, comum, tá? Então não tem Sim. nada, já acontece há muito tempo, mas tem que ser uma iniciativa de vocês, tá? Eu costumo dizer que é uma coisa automática, no sentido, bem, vocês manifestam, olha, eu quero, esse daqui é o conjunto de disciplinas que eu fiz do exterior, essa daqui eu gostaria de usar nessa optativa, não sei o quê, e daí o serviço de graduação se encarrega disso, tá? Mas sempre acompanhe para ver se está tudo direitinho, se tem alguma coisa ali pendente. Sim. Ah, um aluno não entendeu, são duas bolsas somente para o programa da Suíça ou só existem duas bolsas para todo o programa de intercâmbio como um todo? Além disso, como é o processo de inscrição dessas bolsas? São duas bolsas para que é para a OST, para a única universidade que tem da Suíça no edital. Existem duas bolsas só para os alunos que foram selecionados para lá e só para dois alunos. Se forem selecionados seis alunos para ir para lá, apenas dois vão ganhar. Não há inscrição para essa bolsa, a gente vai pegar os dois melhores, tá? Melhores ranqueados. Ponto. A gente vai usar o índice RINT, os alunos que tiverem o melhor condições acadêmicas vão ganhar, tá? Ah, próxima. Então, destacando para as bolsas, né? O que a gente faz é analisar apenas o índice CRINT, tá? A gente não entra na entrevista, não entra no plano profissional. É É, o desempenho acadêmico, desempenho tá? acadêmico. Para É. todas as outras bolsas e essas, por consequência, também. Vamos lá, próxima. O envio das cartas pelos professores orientadores de C deve ser também até o dia 18/2. Preferencialmente, sim, a gente vai deixar mais uns 2 dias até o resultado da primeira avaliação, né? Deixa eu ver aqui a data da primeira avaliação. Dá para a gente deixar aberta até o dia 21 de fevereiro, tá? Até o dia 21 de fevereiro, deixa eu até anotar aqui, a gente pode deixar o formulário aberto do IC, porque a gente vai considerar o IC a partir dali. Então, eu vou anotar aqui e aí os professores podem mandar até essa data, tá? É, uma pessoa tem uma dúvida sobre o preenchimento do Forms na parte de iniciação científica. Eu não vou falar as informações específicas do aluno, tá? Peraí. Se você não tem o número de registro da iniciação científica, não tem problema, é só você falar sem registro, tá? Quando você for preencher o Forms. É só você colocar sem registro, não tem problema, tá? A gente sabe que nem todos são preenchidos, nem todos têm bolsa, não tem problema, é só você identificar que não tem registro. Ah, Professor, você teria alguma ideia de por que as escolas francesas são mais concorridas, mesmo que tenham faculdades bem mais ranqueadas? Seria por algum prestígio ou certificado a mais que essas universidades dão, ou porque os alunos gostam da França? Eu posso falar bem, gostam da França, mas gostam da Alemanha, gostam da Itália, gostam, né? As bolsas eu acho que faz a diferença. O fato da gente ter as bolsas Braftec, né? É de fato uma vantagem, né? Ou seja, você, além de poder ir para uma boa escola, você tem a possibilidade de conseguir uma bolsa. Mas
de repente, algumas das escolas francesas, porque é lógico, a gente tem todas as escolas que participam aqui são escolas de excelência, tá? Mas é óbvio que algumas são de maior destaque, tá? Então, mas isso também não significa que as de maior destaque sejam só as francesas ou não. Tem escolas de primeiríssimo time em todos os países, né? Então, Aqui tem um aluno perguntando que Peraí, Márcio, ele. oi, pode Pode falar, falar, obrigado. professor. complementar isso. Não tem a mãozinha, ficava essas mãozinhas passando aí na frente. Palhaçada. Aquele negócio de chamar de É, levantar a mão para falar, não achei. É, sem dúvida, esse resquício, se ele ouviu, a gente manda muito para a França porque tinha muita escola e tinha muita bolsa. No AE, que já não tem bolsa há muito tempo, sobra vaga para a França. Mas a França não baixa o requisito linguístico. Então, algumas pessoas tem muita vaga para a França que nem se candidatam. Então, o DD é uma coisa, o AE é outra. Há muitos anos que nós não temos bolso para ir, que não acaba sobrando para ir. Nós mandamos 200, temos 30 bolsas, não sobra. Né? O Braftec, o pessoal pega. Então, eu só queria levantar isso. A França tem muita oportunidade que o pessoal não enxerga. E a gente tem divulgado, né? 2022, eu me lembro, foram pouquíssimos, né? A gente falou 2023 foi mais, 2024 foi mais que se candidataram, né? E a gente espera que em 2025 a gente preencha todas as vagas da França. É incrível que para Ponça a gente não tenha candidato, é o fim da picada. Por quê? Ah, porque não tinha bolsa, estava todo mundo acostumado com bolsa, não veio bolsa. São excelentes escolas, todas têm alternativa. Olhem para a França, por favor. Tem muita vaga para a França, né? Mas tem muita escola também. Tem muita escola também, né? Por isso, às vezes, concentra em alguma. A Itália tem 4 escolas e tem bastante vaga. A França tem uma, 2 vagas por escola. Então, olhe para a França. Não, tem muita vaga, gente. e aproveitando, olhem também para lugares que talvez possam ser menos atraentes num primeiro momento, América Latina, Ásia, tá? Lugares diferentes. As escolas, tá? Repito, são ótimas escolas, né? São diferentes, é lógico, a gente sabe que tem um glamour aí, pegando a palavra, vai francesa na França, tá? Mas ele vale na Europa e ele vale no mundo afora, tá? Então, explorem isso tudo, quer dizer, a gente tem um número grande de vagas. Provavelmente a gente vai continuar tendo mais vagas do que candidatos. Eu não sei exatamente o número de alunos que está aqui agora participando, mas é alguma coisa em torno de 100 alunos, tá? A gente tem talvez 2 vezes esse número de bolsas, né? De bolsas não, de vagas, né? Então, a princípio, né, haveria vaga para todo mundo, mas a gente sabe que é uma concentração na opção, que algumas escolas são mais interessantes por várias razões, tá? E essas, portanto, acabam tendo as suas vagas ocupadas e sobram vagas em várias outras. Mas daí tem essas coisas que o professor Fernando mencionou, que são curiosas, de algumas escolas, como a École de Pont, recentemente, se bem que isso tudo oscila, tá? É difícil. É um exemplo agora, pode ser que não seja o exemplo desse ano, mas foi o exemplo do ano passado, né? Que acabou não tendo um aluno indicado, né? Porque, bem, e a gente sabe também que nesse momento, agora o dólar melhorou um pouquinho, mas ainda assim, né, a relação de moeda é bastante desfavorável, então ir para o exterior é caro, né? Então, tudo isso acaba sendo considerado e bem, faz com que a gente não consiga, de repente. Por outro lado, acho que vale a pena, depois o Fernando talvez possa dizer, porque ele acompanha melhor, com mais detalhe, essas coisas, né? Mas, em grande parte, os alunos que se candidatam aqui, que têm condições de passar para a segunda etapa, ou seja, a gente vai desclassificar aqueles que não deveriam estar participando. Lógico, todos vocês se inscrevam, porque, como a gente sempre diz, o não você já teria, né? Então, tenta. Se não der, a gente é que vai dizer o não, tá? Mas para todos os que passam para a segunda etapa, a grande maioria, quase a totalidade, consegue sim ah, uma vaga, tá? Quando não consegue, quando não explora bem as oportunidades, se vocês têm lá 5 opções e você só coloca a primeira opção, que é a escola mais concorrida, que tem 2 vagas, e você não está ali entre os top 10 da Poli, é provável que você acabe ficando sem essa vaga. Como você não tinha uma segunda, você fica fora, tá? Mas historicamente é isso que acontece. Todo mundo que tenta, né, logicamente dentro daquilo que interessa, ninguém tem que fazer alguma coisa que não interessa, né?
mas se vocês tiverem uma análise cuidadosa de o que pode parecer melhor, com 5 opções, praticamente todo mundo pega. Ah, eu também não me lembro exatamente, mas eu diria assim, 50% dos alunos conseguem a sua primeira opção, 30% conseguem a segunda opção, tá? E os 20% restantes conseguem uma das últimas 3 opções, tá? Meio que Seja, só como uma oitenta por ideia. cento consegue a primeira e a segunda. A É, conclusão do que você falou. é. E eu queria até pedir, já que você está falando nisso, eu vou precisar sair 1h30, eu tenho uma outra reunião. Mas eu vou preparar o ranking da busca do ano passado, Márcio. Eu não fiz agora, mas a Uhum. Mariana publica depois quando tiver. O que é esse ranking? É quantos alunos colocaram opção em tais escolas. E vocês verão que tem inúmeras escolas que o aluno coloca na terceira e na quarta opção, e não tem ninguém na primeira opção. E quando chega a tua vez, a gente vai na sua primeira opção. Se você faz um raciocínio, e é incrível que vocês sabem como você tá, você não sabe a escola toda, você não sabe como você está na escola toda, é impossível, ninguém sabe. Mas você tem ideia que naquela escola que todo mundo quer e que tem pouca vaga, a sua chance é menor. Põe na primeira opção. Mas e a segunda, a terceira, a quarta e a quinta? Não serve nada? Nada interessante, não é? É nesse sentido. Olha, abram a cabeça para outras escolas, outros caminhos, outros destinos. O fato de você ir para o exterior é fundamental que se junta ao conhecimento que você vai adquirir lá. Então, o fato de ser estrangeiro no lugar te torna um profissional muito melhor. Então, puxa, por favor, se você tem chance, tem condições econômicas, ponha opções que você possa ir. Sempre as primeiras é que se deseja mais, né? Mas coloca. Agora, é triste a gente ver vaga vazia e o cara coloca uma ou duas opções, né, Márcio? Uhum. Poxa vida, o cara tinha condição. Será que nada serve? Ah, não me interessa. Se não for essa, eu não quero saber. Tudo bem, tranquilo. Mas a gente vai publicar, a Mariana depois publica para vocês, vocês vão ver antes da inscrição, para você ter uma ideia onde você coloca essas opções, né? Que até a quinta, opção é possível. Então, eu vou ficar aqui até a 1h30. Mas já fica o meu aviso, depois a Mariana vai publicar isso daí. O que já temos é até 2023, mas é muito dinâmico. O 2023 ela já tem. Acho que está aí disponível, ela pode colocar. Porque reflete muito o valor do euro, né, Márcio? A busca é muito ano a ano. E é só uma referência. O ano passado já passou, o pessoal já foi. A sua turma pode ser completamente diferente, mas você tem uma ideia, e principalmente que vocês olhem para as escolas que têm menos procura. Dá uma olhadinha, se tem lá 10 dias para dar uma olhada, entrar no site, ver o que eles têm. Essa que é a ideia. Porque senão a gente vai chegar uma hora, né, Márcio, que a gente não tem como fazer acordo mais. Se ninguém interessa nas novas opções, a gente não vai. E agora eu gostaria que falasse uma questão da questão de Utah, se vocês têm informação. Eu não lembro É como que uma ficou. vaga. A gente pode mandar uma vaga para UTAR. Tá? Mas não tem pagamento, tem nada. Não, não tem ajuda de custo. Não, não, mas não tem que pagar lá para eles, tô Não, falando. não, eles vão fazer a questão de reciprocidade. Mas a Pelo gente que pode eu. mandar o primeiro. Eu perguntei para ela se a gente poderia selecionar o primeiro, ela falou que sim. Tá bom. Não só isso, mas desculpa. Mas é que eu vou ter que sair daqui a 8 minutos. Tá? Mas já que você tocou nesse assunto, é uma coisa importante que eu não mencionei. Todos esses convênios, tá, garantem que vocês não tenham que pagar, caso exista, o tuition fee da universidade. Tá bom? Então, nas escolas europeias, embora esteja mudando um pouquinho, pelo menos vai nos últimos bons anos aí, não havia, ou quando havia, uma taxa complementar, uma taxa, digamos, de centrinho, é uma taxa da cidade, tem algumas coisas que às vezes tem que pagar, mas são valores menores. O tuition fee, que é um valor maior, e que normalmente é impeditivo, né? Esse não se aplica aqui a todas as escolas. Mas, repito, a maioria delas realmente não tem esses tuition fees. Quais são as escolas que têm, né? As norte-americanas, né? Inglaterra, Austrália, existem alguns países, bem, pelo que eu estou colocando aqui, vai anglo-saxão, de origem de língua, né, anglo-saxônica, que tem esse modelo. Então, por exemplo, Utah, que é a única escola dos Estados Unidos, o mesmo em Montreal, é a parte francesa, mas está no Canadá, também tem, então daí há a isenção das taxas, tá? Mas, logicamente, há o custo de vida.
tá? Então, essas bolsas a que a gente se referiu são bolsas para dar um apoio, nem sempre elas cobrem tudo, a Braftec talvez até cubra, tá? As outras não. Mas é para dar um apoio no semestre que vocês vão ficar lá fora, tá certo? Ou seja, no aluguel, na moradia, né? Na alimentação, no transporte, tá? E mesmo assim, ali no limite, tá bom? Mas tuition fee não tem. Outra questão, Márcio, também pertinente às vagas, é ressaltar aquelas vagas dedicadas. Então, por exemplo, IST, Porto e Madrid tem vaga para cada curso. Só aluno daquele curso que pode ir. Então, olha para essas vagas, caramba. Tem curso que por exemplo, a gente pode mandar gente de Minas, Naval, produção. Se não for alguém daquele curso, não podemos mandar. Então, olhe para. Tem várias, pelo menos essas três eu me lembro, não sei se acho que Arren também, né? Isso, varre também. Então, se você é desse curso, poxa, você está correndo entre os seus colegas só. E aí você conhece todos eles, sabe como são as médias, sabe como estão, como não estão. É outra coisa que olha com cuidado, olha com carinho. E é aquilo, ele é uma escolha deles, não fomos nós que fizemos assim, né? Algumas escolas dedicam assim, e você está correndo somente com a sua turma. E estou vendo aqui, estou fazendo aqui esse ranking, né, de procura, várias não tem nenhuma opção, ninguém se candidata. Então a gente sempre fala todo ano, de um ano para o outro, né? Tem que ser uma preparação de um ano para o outro, linguístico, econômico. A vaga é só sua, só do seu curso. Vou para a próxima pergunta, tá? Um aluno falou que não está conseguindo baixar o PDF do Forms. É como se você fosse imprimir. Aí, só que você, em vez de imprimir, você vai salvar como PDF, tá? É o que normalmente os alunos fazem para salvar, ou a versão que foi enviada por e-mail, você salva o e-mail em PDF e coloca lá na inscrição. Outra questão é em relação aos certificados de proficiência, quais são exigidos? Mas eu queria saber o que são exigidos de cada escola e tal. Isso você vai ter que olhar em cada escola, tá? O link que a gente colocou lá no edital, ele dá um caminho para você chegar nisso daí, tá? Tem outras informações também. Isso você vai ter que olhar de escola a escola, tá? Tem gente que é mais rígido com o certificado e outros são menos rígidos, tá? Você vai ter que dar uma olhadinha lá. Onde entra a questão da cidadania europeia? Não existe questão da cidadania europeia. Eu acho que é uma coisa dos alunos. Você ter cidadania europeia não te coloca nem para frente nem para trás do processo seletivo, tá? Não faz diferença, porque o aluno pode tirar o visto. Sobre o formulário, eu vi que a UPM tem duas opções separadas, isso foi um erro, tá? Ou é só o PM. Esse caminhos e canais e portos é do duplo diploma, a gente já tirou essa opção, tá bom? É só o PM normal, sozinha, que é através do nosso acordo da Rede Magalhães, né? Ah, eu devo escolher apenas aqueles cursos classificados como bacharelados, que têm duração de 3 anos, ou posso escolher os masters? A intenção é que você escolha os masters, tá? Porque vocês já estão mais à frente do curso de engenharia. Que Ressaltando mais? isso que é importante, o nome confunde, tá? O Master europeu, no que eu chamo de modelo de Bolonha, equivale com algumas pequenas diferenças, mas em todos os países, né, em todas as escolas que estão aqui contempladas, europeias, tá? É o seguinte: são 3 anos de bachelor e 2 anos de master. Esses 5 correspondem aos 5 da Poli. Vocês estão nos 2 últimos anos da Poli e, portanto, vocês estão naturalmente associados ao que eles chamam lá de master, tá? Se eventualmente vocês quiserem fazer uma disciplina do bachelor e ela tiver, porque repito, qualquer disciplina vai ter que ser aprovada lá pela escola, né? Vocês podem se falar, essa disciplina aqui é interessante, eu gostaria de fazer. Normalmente as disciplinas que são mais atraentes para vocês são aquelas que estão mais para o final, que são disciplinas de especialização, que vão um pouco mais a fundo em algum tema que pode ser os temas que vocês têm interesse, tá? Vamos lá. É, Como saber exatamente qual curso ou disciplinas posso realizar em cada universidade? O link ele dá uma ideia, mas vocês vão ter que conversar com a escola, tá, gente? Porque a estrutura acadêmica ela pode ser alterada. A Poli muda a estrutura acadêmica, por exemplo, agora tem atividade de extensão. Então, você tem que entrar em contato com a escola e conversar, porque isso nem sempre está determinado no acordo. Para E, quase nunca está.
tá? Então você tem que realmente entrar em contato com a escola exterior e ver exatamente as disciplinas que você pode fazer, porque dentro de um curso, às vezes você pode fazer aquele curso, mas não todas as disciplinas. Então você tem que entrar em contato com a escola exterior, tá? Tem que exercer essa proatividade de entrar em contato com a escola exterior, tá? Mas Mariana, mas Oi. daqui até o dia 18 é praticamente impossível Ah, para alguém sim, responder. é difícil saber, é Então difícil você saber. coloca o seu desejo. É, Depois você vai negociar quando tiver a escola terminada. De agora até lá, se você perguntar, ninguém vai falar nada. Normalmente, tendo vaga, você vai ser aceito. Laboratório que é difícil. Mas é muito livre. Fala, não, não vai poder fazer esse curso. Curso de laboratório na Poli também. A gente tem demanda, fala, não pode. Não pode enfiar qualquer negro no laboratório. Tem pouquíssimos cursos como ele lá. Então, de hoje até dia 18, coloque o que você deseja, seja o que for. Depois a gente vê o que acontece, se vai poder ir ou não, se, né? Mas tem que ter uma ideia do que. Eu estou insistindo muito em como você chega nesse negócio. Não ponto qualquer coisa, coisa bacana. Mas, cara, pensa e justifica. Não põe uma lista, olha, eu quero fazer isso, por causa disso. Olha, se você pode fazer ou não, isso vai ser, nós vamos ter 4 meses para fazer isso. Quando ele souber o resultado, olha, vai ter que mudar aqui. Tá bom. A gente quer saber como você está se preparando para ir para o exterior. É isso que é importante. E aí, essa proatividade já devia ter acontecido, Mariana. Já devia é. ter Não, é que tá acontecido. aberto já há um tempo a inscrição, né? Que é É, hoje. tá, Mas algumas escolas respondem rápido. Algumas. arrisca, mas não dependa É. disso. Não dependa Eu, disso. eu diria o Lógico seguinte, que quer dizer, tentem entrar no site de todas essas das escolas que vocês têm mais interesse, tá? E ver se conseguem achar quais são as disciplinas. Talvez não seja tão fácil, como também não seria fácil aqui para alguém de fora achar no Júpiter, tá certo? Mas tentem ver quais são os cursos, quais são as especialidades dentro dos cursos, tá certo? Porque são essas as coisas que vocês vão poder falar agora a respeito. O elenco de disciplinas e mais detalhado, né? E até mesmo já aceito pelo, vai acontecer num momento posterior, a hora que vocês tiverem sido aceitos, quando a gente entrar em contato, que vai ter o tal do Learning Agreement, né? Ou seja, é o plano de estudos. Daí sim, plano de estudos, disciplinas. Olha, eu pretendo fazer essas. E daí eles vão falar, essa que você achou, não sei como você achou, de fato ela existe, mas não é do semestre que você quer. Ou esse semestre o professor não vai dar. Ou exige não sei o que lá que não é para você. Tá? Então, essas coisas vão ser acertadas depois. Tá? Daí sim a gente vai ter que entrar, mas daí a Mariana tem toda a razão. Daí a gente vai ter que conversar, vocês vão ter que conversar com a escola e falar, olha, eu estou pensando nessa disciplina, pode ser, não pode. E, em última instância, é a hora que vocês chegarem lá que vai bater o martelo. Tá? A hora que você chegar lá, uma semana antes das aulas, falar, olha, essa daqui é a lista que eu fiz, ah, tá. 90% bate, mas tem uma ou duas ali que provavelmente vocês vão trocar. Isso é normal, tá? Isso acontece também com os alunos estrangeiros que vêm para cá. Que vem para Tá? Às cá. vezes não é oferecida uma disciplina que normalmente é oferecida naquele semestre, não é, tem que trocar. Isso é completamente normal, tá? Vamos lá, vamos, porque tem muita pergunta aqui, vamos rápido. É, a Caú Leuven exige todas as matérias até o terceiro ano completas? O site é muito ambíguo sobre isso. Gente, quando a gente coloca lá no edital que a gente aceita alunos que entraram em 2022, acho, deixa eu dar uma olhada aqui no edital, os alunos ingressados em 2021 e 2022 é porque são os anos que eles aceitam, tá? É nosso acordo com eles, está estabelecido um acordo que a gente seleciona os alunos nesse período, tá? Não é específico por escola, você não vai achar essa informação no site da escola. É permitido Só uma fazer mais coisinha. de. No duplo diploma, e portanto não é o caso aqui, tá? As exigências são maiores. Como eles vão dar um diploma, muitas vezes vocês têm que estar realmente com tudo até o terceiro ano feito, né? E aprovado para poderem ser aceitos lá. Essencialmente, a ideia é a seguinte: para você entrar no Master, que é o segundo ciclo, né? Você tem que ter concluído o Bachelor. E você não conclui o Bachelor se tiver uma disciplina faltando. Por conta disso, muitas das escolas falam: olha, vocês fizeram tudo até o terceiro ano? Se vocês não fizeram, vocês não podem. Nesse momento aqui, o que a gente está falando é um pouco mais livre, porque vocês vão lá fazer disciplinas, a escola de lá não vai ter compromisso nenhum em dar a vocês o diploma, apenas, né, a aprovação ou não na disciplina que vocês cursaram. Então, ele é um pouquinho menos exigente. Mas é lógico, eles querem bons alunos. Então, se você está agora começando o quarto ano, tá? E daquilo que era até o terceiro, você não fez uma grande parte, você não vai passar no nosso crivo lá da primeira etapa, tá? Se você passar no crivo da primeira etapa,
muito provavelmente você tem as condições de ser aceito nas escolas lá. E daí sim, pontualmente, pode ser que a gente fale, olha, essa daqui é um pouco mais exigente. Mariana citou lá, Ponte Chaussee, né? Algumas escolas realmente vão falar, olha, 5 reprovações, a princípio não seria para ninguém, tá? Mas a gente pode aceitar ou não. Daí é um pouco do nosso papel aqui como intermediador, interlocutor, né? Tentar defender ou entender que não dá, e daí, tá bom? É possível estender a duração de 6 meses para um ano no meio do intercâmbio? Sim, é possível, A tá? princípio, vocês vão para. Tem uma escola, acho que no Porto, que é de 6 meses, né? Mas E para as outras. para a Não, não é. Polytechnique Montreal, no curso de Também, em inglês, seis não meses, é nem né? 6 meses, são 4 meses o módulo, né? É, né? Mas normalmente ele é de um ano. Vocês têm a prerrogativa de falar: olha, um ano vai ser caro, eu gostaria de ficar 6 meses. Então vocês já vão sinalizar isso no começo, tá? Mas vocês chegou lá e falar: agora eu consigo ficar um ano, no princípio não deve ter problema. A Tá gente bom? vai perguntar para vocês se vocês querem ir por 6 meses ou por um ano. Aí vocês escolhem, a gente nomeia conforme você escolheu. Se você mudar de ideia, é possível. Só que se você escolher fazer 6 meses para iniciar o primeiro semestre de 2026, você não vai poder prorrogar, Ótimo. tá? Porque é só nesse ano, esse Esse período. Senão ciclo você é. pega vagas do próximo período e não pode. Até qual ponto histórico o CRINT é calculado? O professor Márcio já falou, é agora. Vai ser calculado agora com todas as notas, equivalências e tudo que você pediu agora, tá? A gente vai tirar esses dados na segunda-feira. Passei por transferência interna, gostaria de entender como o meu semestre ideal atual é considerado pelo índice RINT. Você tem que estar no período ideal do curso atual. Então, olhe lá se você está no período do curso atual, se você, por exemplo, se você está no terceiro ano do seu período, não, quarto ano do seu período ideal. Quarto ou quinto ano, você tem que estar para participar. Estou no Só quarto ano da aproveitando, faculdade. essa é uma pergunta que sempre acontece, é natural que, né? Se você fez algum tipo de transferência, essa transferência aconteceu do primeiro para o segundo ano, tá? E vocês estão agora no quarto ano, a gente espera, pelo menos, que muito já tenha sido resolvido. Aquelas que são as diferenças de um e de outro curso, mesmo que o primeiro ano seja muito parecido, existem algumas diferenças, tá? Mas que essa altura já tenha resolvido, que, portanto, não tem problema. Se essa transferência aconteceu mais tarde, de fato vai impactar mais nesse processo. E talvez seja mais difícil você já estar totalmente dentro do período ideal do teu curso, tá? E aquele índice lá vai tentar medir isso daí. O que pode, às vezes, acontecer é que um aluno, que a Mariana me corrija, ah, mas que, pelo fato de ter tido uma transferência, você está no quarto ano do teu curso novo, mas no quinto ano da poli. Porque a transferência em si, tá, criou ali uma perturbação que faz com que. Então, tem Uhum. algumas coisas, por isso que a gente fala. A referência é o ano de ingresso. Quando há algum tipo de transferência, vocês entram em contato conosco para a gente verificar se Ó, poderia ser. uma dica você tem que estar matriculado, a maioria das disciplinas que você tem que estar matriculado é no primeiro semestre do quarto ano, pelo menos, para você se candidatar, e não pode ter pendência, mais de 5 pendências anteriores. Uhum. Esse é um jeito de você olhar se você está no período ideal, tá? Vamos lá, próximo, tem muita pergunta aqui. Se eu não for aprovado nesse processo seletivo, eu posso tentar o ano que vem? Estou no quarto ano, pode. E não vai interferir o resultado desse para o próximo, tá? Interfere quando você consegue uma vaga e desiste sem justificativa. Claro, a gente sempre olha a justificativa, mas isso pode interferir. Agora, como você não passou, pode sim se candidatar para o ano que vem, não tem problema. Mesmo o aluno que tenha desistido, pode participar o ano que vem, depende da justificativa, tá bom? Curso quadrimestral não é a mesma coisa do semestral, a questão do intercâmbio, tá? Tem algumas variações de data, mas é a mesma coisa, não tem diferença, que é a outra pergunta que ele fez. A única Ah, diferença, eu diria, é que lá você não vai fazer o quadrimestral, porque normalmente semestral. não existe o quadrimestral. Então lá você vai fazer 2 semestres de disciplinas, e, eventualmente, como eu disse, vai com a possibilidade de intercalar ali algum estágio, tá? E, para quem é do quadrimestral, isso pode ser mais interessante, se vocês tiverem a intenção de fazer um estágio no exterior, tá? Verifiquem com antecedência a possibilidade desse estágio poder ser aprovado aqui pela Poli, como seria o caso de vocês estando aqui, tá? No módulo quadrimestral, tentarem fazer uma coisa fora. A princípio é possível, mas pode ser difícil. Vamos lá. Bom?
Preciso fazer o Learning Agreement para inscrever no processo seletivo? Agora não. O Learning Agreement é só no momento que você estiver se candidatando para a escola do exterior, tá? É possível preencher o formulário de inscrição mais de uma vez? Sim. Na verdade, você não preenche vários, você preenche o mesmo. Você pode alterar o mesmo e a gente só vai considerar o último. Claro que, se você já tiver submetido no Sistema Mundus, você não vai conseguir submeter de novo. Aí você tem que entrar em contato com a gente lá no Serrinte, tá? Aí a gente muda lá no Sistema Mundus. As bolsas da Serrente abrem após a aprovação? Recebemos informações do parceiros aprovados? As bolsas, elas não são imediatas, as informações das bolsas não são imediatas à aprovação, tá? Bolsa Mérito USP, né, que são as bolsas que normalmente a gente faz a seleção, a gente só recebe informação lá para abril, maio, tá? Braftec, provavelmente as informações vão ser divulgadas em breve, mas lembrando que sempre que a prioridade é do diploma, no caso do Braftec, tá? É, E as outras bolsas da Alcânia, conforme a divulgação deles. Eles não mandaram o cronograma para a gente esse ano ainda, tá bom? Ah, é necessário colocar as disciplinas que eu gostaria de fazer no plano profissional? Pode colocar como um indício de que você tem procurado as informações no site, mas não é obrigatório. E assim, a gente quer que você seja sucinto, então não coloca todo o plano de estudos lá, por favor. Fui reprovada em uma disciplina, mas consegui tratar. O índice K1 ainda será diferente de um. Se você conseguiu cumprir, né? Eu não sei se Não, afeta o índice. Você sabe, professor? Eu não não, então. lembro. Se você teve alguma reprovação, vai ter uma manchinha, tá? Mas ela é É, pequena, ela provavelmente não vai alterar praticamente nada. A mancha é um pouquinho maior se é uma reprovação ainda não cumprida, tá bom? Então, é lógico, o ideal é que não tenha tido nenhuma reprovação. Então, quem tem um, né, é quem não teve nenhuma reprovação, fez tudo o que tinha que fazer, perfeito. É o que, né? É muito normal que alguém tenha tido uma reprovação que já. Então, não vai ser um, eu não sei dizer aqui, vai ser 0,99, tá? Então, não vai, né? Agora, se você teve várias coisas, daí esse número vai diminuindo. Daí chega uma hora que começa a atrapalhar. aqui a próxima pessoa perguntou quando serão divulgadas as estatísticas de 2024. O professor Fernando já respondeu que vai ser a partir de amanhã, tá? Quais as especificidades do curso de Barcelona? Barcelona é com a escola de engenharia de produção deles, tá? Industrial Engineering. Então, assim, essa é a especificidade que eu posso dizer para vocês, tá? Teria que olhar lá na escola quais são os cursos que ele. Quais os Se é cursos só produção, porque às vezes disponíveis? tem. É curioso, né? Na Espanha tem uma produção elétrica. Aqui a nossa É, produção tem um ou caráter mais management. ligado à mecânica, né? É, Entendeu? E além disso, vamos pensar bem como o USP e as escolas de engenharia. Tem a Politécnica da Catalunha, que fica em Barcelona, tá? Mas tem prédios em lugares diferentes da cidade, e alguns, inclusive, que não ficam em Barcelona, mas ficam nas imediações de Barcelona, tá? Então, e dependendo disso, por exemplo, você falar informática, tá? Ou computação. Pode ser numa ou outra escola, mais ou menos como você falasse, olha, eu estou fazendo aqui com a USP, mas poderia ser lá no IME, aqui ou mesmo em São Carlos, tá? Então, tá. Disciplinas ainda não cursadas entram como reprovações nos critérios? Não no índice R-Int, ele entra em outro lugar, também é ruim para você, não ter a quantidade de créditos necessária por curso até aquele ponto, mas a gente olha assim, não cursada, a gente considera naqueles critérios que o professor falou, tá? Daquelas tem lá cinco uma manchinha, né? pendências. Não cursado conta assim. Não Como faz? cursar daquilo que você tinha que cursar, né? De Daquilo que que você tinha é que uma cursar. optativa livre, não tem Aí problema, não tem tá? problema. Mas das É. obrigatórias, Ah, trancou tem que uma ter- disciplina optativa livre, não vai ser um problema. é, mas das obrigatórias, sim, porque Sim. é obrigatória. Como faço para saber qual deve ser o idioma da proficiência de KDS? Entrando no site e vendo as Tem disciplinas. como. Assim, normalmente no application form deles, que a gente mandou o site onde você pode ver o how to apply deles. Tem lá a informação, quais os certificados que eles pedem, tá? Como referência geral, tá? Só como ideia. O que normalmente se pede é o B2 e o que se aceita é o B1. O que significa isso? Daquela escala A1, A2 é o básico, B1, B2 é o intermediário, C1, C2 é o proficiente, né? O B1
Se você tem B1, provavelmente eles aceitam, mas eles esperam que você tenha B2. Se tiver B2, tudo bem. Às vezes, algumas escolas falam: olha, tudo bem, você não tem o B2, a gente te aceita, mas você vai estudar aqui francês, alemão, o que quer que seja, para até o final do curso chegar lá no nível que você precisa, né? Isso vale principalmente no duplo diploma, porque no duplo diploma, se ele não conseguir isso, pode comprometer o título, né? Ou seja, não conseguiu o diploma. Aqui é um pouco mais difícil de fazer essa exigência, tá? Uma coisa é falar, olha, tente aproveitar que você vai ter lá a oportunidade para melhorar o teu curso, mas ele não vai ter muito como cobrar isso lá na frente. Vamos lá. É, eu vou começar a fazer o meu TCC no Brasil esse semestre. Existe a possibilidade da continuidade da minha pesquisa no exterior? Sim, mas precisa alinhar com o seu orientador de TCC, né, com o responsável de TCC do seu curso e a escola no exterior. Mas é possível, sim. A Mas gente você até tem que recomenda, articular. né? É. Exato, você vai ter que ver quem lá naquela escola vai ter condições de te orientar, o qual é o laboratório onde eventualmente você possa trabalhar como uma espécie de um aluno de iniciação científica aqui, tá? Para poder dar continuidade àquilo que é o teu tema de pesquisa. Uhum. Eu tenho uma matéria cuja nota não foi divulgada no Júpiter. Nesse caso, como o responsável da matéria não divulgou a nota, eu sou afetado no cálculo da média serrinte? Se sim, o que deve ser feito para resolver isso? Sim, vai ser afetado. Você tem que conversar com o professor e lançar a nota. A gente não tem como controlar esse tipo de situação, tá? A gente fala, e hoje, inclusive, tem o CTA daqui a 15 minutos, eu vou ter que sair. Eu aproveito e falo, chamo a atenção, né? Por favor, lancem as notas, porque o- informem-se os professores. Os professores todos da Poli sabem que tem que lançar, tá certo? Às vezes, por alguma razão, não consegue, não sei, tá? Mas a gente não pode falar, ah, então, já que ele não lançou, não precisa, porque daí é uma coisa de todos os alunos, tá certo? É, queria confirmar sobre especificidades da TU Berlim. São 6 meses ou um ano? Algumas informações no site deles me deram a entender que são só 6 meses. Eu vou olhar essa informação, tá? Já que você falou que tem informação no site que são 6 meses, eu vou confirmar e aí eu posso mandar informação para você depois, já que você fez a inscrição aqui, a gente tem o seu É, e-mail, um tá? comentário aqui também, que é o seguinte: todas as escolas têm oportunidades para receber alunos internacionais do que a gente chama de free mover, tá? Você se candidata, você, lógico que você tem que informar a sua escola de origem, né? E você não está passando por um processo seletivo como esse. E muitas vezes essa informação que vocês encontram se refere a essa situação. No que a gente está fazendo aqui são convênios. E o convênio estabelece que o movimento aí, o intercâmbio, é de um ano, com algumas exceções, como no caso do Porto, como no caso de Montreal, como no caso aí, acho que da Suíça, né, que foi mencionado, mas pelo menos para a Bolsa, né? Mas normalmente é de um ano, tá? Então, a informação que vocês têm lá no site não necessariamente seja 100% aquilo que a gente está respondendo aqui, tá? A gente tem uma condição, digamos, um pouco privilegiada, que é exatamente decorrente da parceria, tá? Vocês poderiam também se candidatar, porque o Berlim, porque ela aceita alunos internacionais. Só que daí você vai estar concorrendo com alunos do mundo todo, né? E não apenas aquelas que são as duas vagas aí reservadas para a gente fazer a seleção aqui. É, o dia e horário da entrevista é escolhido aleatoriamente ou eu posso escolher ou eventualmente remarcar as entrevistas? Gente, é muita gente, tá? A gente faz no formato que a gente achar melhor. Normalmente a gente separa os alunos por escolhas, tá? O grupo de professores, não, o grupo, não, o dupla de professores vão entrevistar os alunos com base nas escolhas. Então, todo mundo colocou Itália como opção, a gente coloca no mesmo grupo, tá? Então, assim, é por opção. Não tem, é muito difícil remarcar. Já aconteceu de conseguir? Só com uma justificativa muito boa, tá? Talvez É, possa acontecer, digamos, você é o primeiro aluno do grupo, tá? Você informando, é lógico, não é chegar lá no final eu cheguei atrasado. Azar, você sabia, tá? Mas isso é a cargo da Mariana, né? Estou me intrometendo. Talvez seja eu possível decido. reorientar, né? Tá bom, esse aluno desse dia dá para. Mas a gente informa a turma antes, tá? Para ver se. Tem que ter São justificativa, exceções, não é porque tá? se Porque for achar bom que cada um faz a hora que são quer, não mais dá. de 100 alunos, né? É difícil fazer a logística disso. Vamos lá, é possível fazer mais 6 meses para quem vai no AE pro quinto ano? Sim, pode. O que não pode é estender,
o seu curso para além de 7 anos e meio. Isso não pode. Se você estiver beirando aos 7 anos e meio, a gente não permite fazer mais tempo. Se você vai fazer 7 anos e meio agora, a gente não permite você ir no Uhum. intercâmbio, tá? Você não pode estourar os 7 anos e meio no exterior. Vamos lá. Ah, vocês sabem se existe alguma prova de proficiência em inglês que a USP oferece e que as universidades aceitam? Algumas universidades aceitam um certificado de proficiência emitido pelo Centro de Línguas da USP. Mas aí vocês vão ter que olhar e perguntar para a escola do exterior se eles aceitam, tá? E aí é com a FEFELESH, é lá no Centro de Línguas da FEFELESH. Eles têm um teste lá, mas normalmente é TOEFL e IELTS. Eu sei que é caro. Às vezes aceitam Cambridge também, que é um pouco mais acessível, tá? Mas aí vocês vão ter que olhar no site da escola. Qual média normalizada será considerada? Do histórico escolar ou do sistema Mundus? Existe alguma média mínima normalizada? A média normalizada é uma média que a gente calcula baseados na nota 7,5, tá? É diferente da que está no Mundus e é diferente do que está no histórico escolar, tá? É uma que a gente calcula para o processo seletivo, especificamente tendo em vista as particularidades da poli. A média normalizada por turma do Mundus é uma média que normaliza cada aluno em cada disciplina dentro da sua turma. Se tem lá uma disciplina que tem 3 turmas, tá? É dentro de cada uma dessas 3 turmas. O que a gente faz aqui bem, isso vale para a USP toda, porque é feito lá na UCANN, e daí tem que ser dessa forma, tá? O que a gente faz aqui é uma variante desse conceito, mas incluindo aquelas coisas que foram mencionadas aqui das reprovações, né, do semestre ideal, tá? Então, mas essencialmente, a gente pega o aluno no curso que você está, tá? Faz a média normalizada com relação a todos os alunos que estão naquele mesmo curso, naquele mesmo período, certo? E daí a gente consegue mais facilmente comparar o aluno da mecânica com o da produção, com o da química, com o da elétrica e por aí vai. É uma SKK University, é uma universidade coreana, é conveniada com a USP, mas não com a Poli. Como eu posso me inscrever? Infelizmente, nesse momento, só se a Alcânia liberar um edital. Se é deles, é só eles que podem fazer alguma abertura de vaga, tá? Esse daí da escola chinesa foi porque havia demanda e a gente entrou em contato, mas isso dá muito trabalho e eles fizeram em caráter de exceção, tá? Nem sempre eles deixam a gente fazer esse tipo de movimento. Há a possibilidade de trabalhar lá fora, de estágios ou em algo na faculdade, como por exemplo em um restaurante, como forma de complementar a renda? Você quer falar esse, professor? Hum, é, Eu posso falar. um pouquinho, mas não considerem muito isso. Quer dizer, 2 coisas. Primeiro, na hora que vocês chegam, eu diria que vocês têm pelo menos 6 meses para se ambientar. Você chega, você não tem na semana seguinte lá um lugar que você já pode garantidamente ter um trabalho, tá? Existem as questões legais, né? Como aluno que está nessa universidade, vocês podem, de repente, fazer algumas coisas. Vocês estão numa condição que seria mais ou menos como aluno especial aqui. Você não é um aluno regular da universidade, onde as condições podem ser um pouquinho mais restritivas, tá? O que é recomendável? Que você tente, sim, provavelmente consiga, trabalhar com algum professor, como seria aqui uma espécie de uma iniciação científica, e daí sim, eventualmente, numa carga, não sei, de 10 horas semanais, tendo alguma remuneração que é pequena e que ajuda um pouquinho, tá? O que eu acabei de falar não vale para alunos que tenham cidadania europeia. Se você tem cidadania europeia, tá? Não tem esse problema. Você poderia trabalhar novamente com a ressalva de que vocês estão indo para lá para estudar, tá? Então, se tem uma facilitação para conseguir trabalhar, tem, façam, né? Mas não deixem de estudar pelo menos o mínimo, né? Que seria, digamos, 15 créditos europeus, 15 CTS, que correspondem aos 12 da USP, da Poli, tá bom? Exatamente para poder acomodar a parte financeira, né? Mas o principal é que vocês percebam que, eventualmente, vocês consigam uma garantia e que esse pode ser uma coisa complementar, mas não é eu não tenho recurso e eu vou conseguir esse recurso lá, tá? Aí realmente fica bastante complicado. A outra coisa é que isso não nos diz respeito, a menos, novamente, de quem tem a cidadania. Todo mundo que for pedir o visto, eventualmente, no caso da Alemanha, por exemplo, você tem que provar que você tem um recurso para ficar no país durante um certo período, tá?
Então, isso pode ser provado com um saldo de conta bancária familiar, com, não sei, daí vocês têm que ver o que que é, tá? O que significa que se não houver essa condição, né, logicamente fica mais difícil. As bolsas podem ajudar nesse sentido. Quando vocês têm lá a carta da bolsa que foi aprovada, tá? Ela costuma ser suficiente para que vocês tenham pelo menos a possibilidade de obter o visto por um semestre, mas desses vão ficar um ano, daí não tem muito problema, tá bom? Vamos lá. Para quem fez o reingresso na Poli, ou seja, passou no vestibular 2 vezes, as notas das matérias feitas no primeiro ano do curso reaproveitadas aparecem no histórico escolar como zero. Como isso fica com o cálculo do processo seletivo? Em primeiro lugar, não fica como zero. A sua média, ela fica 2. A média é 2, por exemplo? Não. Por quê? Porque conta os créditos, mas os créditos não são considerados na média ponderada. Então, a média que a gente vai utilizar é a média que está no histórico escolar. As notas não aparecem como zero, tá? Isso é uma falácia. Não sei quem inventou, mas essas disciplinas elas não aparecem como zero. Elas aparecem que são cursadas, os créditos são contados para a gente, só que os créditos não influenciam na média, tá? Então não baixa a nota por causa disso. Vamos lá. Onde posso encontrar informação específica sobre a escola que eu quero prestar? Tá no edital, tem os links, tá? A gente dá esses links para ajudar vocês a encontrar as informações. Como essa questão do estágio e tudo mais é uma coisa muito específica, tem que ver legislação. Nem sempre o aluno pode fazer estágio pelo AE, tá? Vamos deixar isso bem claro, porque, por exemplo, as escolas permitem os alunos de DD a fazer estágio, tá? E não são todas. Mas o AE é muito mais difícil, eles permitirem fazer estágio pela escola, tá? Ah, vamos lá, próximo. É, Como eu, aluno de transferência interna, estou 2 semestres atrás, no período ideal, no Júpiter. Mas as matérias estão próximas de estar em dia. A gente olha a sua evolução do curso, tá? Naquela regrinha que eu falei. Você tem que estar, na maioria das disciplinas, tem que estar matriculado no semestre ideal e não pode ter mais do que 5 pendências anteriores, tá? Essa é a regra. A gente não olha o período ideal no Júpiter, tá? Porque ele calcula de outra forma. Como funciona a equivalência de módulo acadêmico? E isso é só alguns cursos que permitem, que eu lembre, o PSI tem bastante participação nisso, eu acho que eles fazem esse tipo de coisa. Recomendo conversar com os professores em outro momento, que isso daí demora um pouco para explicar, e não são todos os cursos que permitem esse tipo de coisa. Então, como não é geral, eu não vou entrar muito nesse assunto, tá? É, O período ideal é pelo matrícula de Júpiter, como eu falei, não é. A gente calcula dessa forma que eu já falei. Você no aluno, você não precisa fazer o mesmo curso aqui e lá. Se você é da engenharia naval, você pode fazer um curso da mecânica lá, tá? E não é necessário que você tenha o mesmo curso. Algumas escolas pedem alguns pré-requisitos. Então, se você tentar se candidatar para um curso próximo do seu, é mais fácil de você ser aceito com relação aos pré-requisitos. Tem escola que não tem muito pré-requisito, então você consegue fazer coisas mais diferentes, tá? Não sei se você quer fazer um complemento, professor. Vamos lá. Ah, Eu A vou ter que sair recuperação. daqui a pouquinho, tá? Porque tem Tá. outra reunião. Então eu vou rápido aqui. Eu tenho recuperação no dia 17/2, então como o índice a gente vai ser tirado nesse dia, não terá informação que foi reprovado ou aprovado. Não, não vai ter. Infelizmente, a gente tem que ter uma nota de corte, gente. Não dá pra. Porque a gente precisa calcular. Então, mesmo que fosse no dia seguinte, se não lançar a nota, não há diferença, tá? É, Ó, no formulário de inscrição é necessário colocar as inscrições, iniciações científicas já realizadas ou só se estiver fazendo agora? Não, todas. Já fez e está fazendo agora. Se não tiver o número da iniciação, não precisa. É só colocar, falar que não tem o número. Uma parte do processo é feito pela Poli, você vai ser pré-selecionado, mas quem dá a resposta final é a escola do exterior, tá? Assim que vocês forem aprovados aqui, a gente vai mandar como se candidatar para a escola do exterior, a gente vai nomear vocês e vocês vão se candidatar lá. Vocês têm que atender os pré-requisitos deles também. A bolsa mérito pode ser tanto para E quanto DD.
tá? Não tem preferência. A preferência é o mérito. A gente não olha. Se um aluno de AE tiver notas muito melhores que qualquer aluno de DD, ele vai conseguir a bolsa mérito, tá? A gente olha o índice R20, a gente não olha se é de DD ou AE no caso da bolsa mérito. No caso da bolsa mérito, tá? Da FTEC a gente olha assim. Ah, o histórico que você vai mandar para a escola do exterior, se você conseguir resolver as suas pendências, tá? Tem uma pergunta aqui um pouquinho grande. Se você resolver suas pendências, você consegue mandar o histórico escolar completo para a escola do exterior mais para frente. Mas a gente só até dia 17, até dia 18, tá? Da inscrição. Vamos lá. Essa pergunta eu também já respondi. Ah, existe a chance da Universidade Nacional de Singapura se tornar uma opção ainda nesse edital? Não existe essa possibilidade, tá? Até o período das inscrições, não tem como a gente tramitar o acordo, tá? Eles estão ainda conversando, tentando chamar atenção para esse acordo, para essa renovação. Então, eu acho que não vai dar. É, eu não tenho certificado de proficiência ainda. É necessário providenciar um para se inscrever no processo seletivo, né, ou até entrevista, ou posso deixar para providenciar se for aprovada? Pode esperar. Só que você tem que ver as datas, porque proficiência de francês às vezes não tem muitas datas. Inglês tem mais, mas francês é mais difícil de conseguir. E está aberto a proficiência de espanhol no Centro de Línguas da FEFELESH, então fiquem atentos, tá? As inscrições estão abertas. Estar cursando a disciplina que eu reprovei nesse primeiro semestre entra na conta de máximo de 5 reprovações? A gente consegue ver que a gente provavelmente vai ter 6 reprovações, por exemplo. A gente vai olhar no aquele pessoal que está 6, 7 reprovações. A gente vai olhar. Se você tiver matriculado, a gente considera que você de repente pode sim conseguir matar essa dependência, tá? Então a gente olha esse tipo de particularidade. Ah, tá, já respondi essa. Tem algumas perguntas repetidas, né? Um candidato que tem um desempenho bem ruim, mas conseguiu recuperar bem as notas depois, pode conseguir daí? Pode. Tá, isso já aconteceu. É, Quando sai as estatísticas, já falei, o professor Fernando falou que vai mandar para a gente até amanhã. Ainda existe corte por ranking que o aluno está na turma. O índice RINT leva em consideração o posicionamento na turma, tá? O índice RINT conta isso daí sim. Ah, eu tenho um aluno agradecendo, né, o trabalho, disponibilizar as fact sheets. Ah, gente, no site. É muito importante vocês entrarem no site do processo seletivo, que lá tem as fact sheets das escolas. Muito bem lembrado por esse aluno, obrigada. Vou até falar o nome do aluno, vou agradecer. Bruno, obrigada. Tem as fact sheets lá no nosso site. Entra lá, além dos links, tem as fact sheets, você consegue colocar informação. Tem muito mais informação lá e muito mais link, inclusive de moradia lá no exterior, né, em cada escola do exterior. Aí a estatística já falei que quando vai ser disponibilizada. Também da estatística. As bolsas mérito normalmente são divulgadas lá para abril, maio. A gente ainda não tem a data, mas normalmente é nesse período, tá? Requisitos linguísticos das escolas da França. Delphi B1 é suficiente? A maioria sim. Para a bolsa da FTEC, sim. Mas algumas escolas pedem B2, mas são pouquíssimas. Normalmente é B1. Às vezes até menos. É possível descobrir meu índice CRINT com antecedência? Se sim, como? Não, não é, porque ele leva em consideração o posicionamento da turma e a gente calcula logo para o processo seletivo, não tem como. E depende muito das pessoas que estão se candidatando para o processo também, né? É isso, acabou. Quer fazer o fechamento, professor? Bem, eu agradeço aí a disposição, o interesse de vocês, né? Quer dizer, grande parte do pessoal ainda está aqui logado, assistindo, ouvindo, tá bom? Para a gente é muito importante isso, a gente faz isso com muito prazer, né? A gente quer que todos vocês consigam a vaga, tá certo? Mas seguindo aqui as regras, né, de mérito e tudo isso, tá bom? Como eu havia dito, eu já estou atrasado, porque já está começando a outra reunião para a qual eu tenho que ir, então eu vou ser muito breve. Ah, finalizem o processo de inscrição, pensem bem, tá? E, como eu disse, fico torcendo por todos vocês. E espero poder encontrá-los, não eu pessoalmente, eu vou participar de algumas das bancas, mas não de todas, mas eu e meus colegas, tá? Encontrá-los aí nas entrevistas.
tá? E nas entrevistas, repito, tentem nos convencer de que vocês são pessoas que devem ir para esses lugares. A gente quer ver maturidade de vocês, a gente quer ver uma coisa propositiva. Não é assim, eu quero ir porque é legal. Isso a gente sabe, tá bom? Abraços. Obrigada. Muito obrigado, Obrigada, pessoal. Mariana, Se vocês quiserem Mila. mandar mais perguntas, crint.poli@us.br, tá? Obrigada, gente. Obrigadíssimo. Tchau, tchau.